E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, dessa vez falando sobre franquias, sobre negócios. Na verdade, acho que estamos com os dois convidados mais ricos que já passaram por esse podcast, isso, hein? hein? A gente tá chique hoje. Não vamos revelar o patrimônio deles, né? Hoje Obviamente não, sequestrador. Hoje não, Mas sequestrador. é o nosso palpite. E pra começar, apresentar sempre a nossa host do podcast, Olá, minha pessoal. digníssima esposa. Sejam bem-vindos. Inclusive com uma novidade, porque hoje nós acordamos como o primeiro podcast do ranking de negócios do Spotify. É verdade, isso é culpa de vocês que estão assistindo loucamente, né? E ouvindo muito. Tem muita gente também deixando assim, tocando lá, só pra dar audiência pra gente, o que eu agradeço, inclusive. Pois é. E estamos aqui com nossos convidados, então, doutora Carla Sarni, que tem um currículo extenso aqui, é presidente e cofundadora da Salus Participações, que detém as empresas Sorridentes, que é a maior rede odontológica da América Latina, Olhar Certo, rede de clínicas oftalmológicas, DocBiz, que oferece soluções para negócios do setor da saúde, beleza e bem-estar, Sorridem, programa de odontologia preventiva, e é sócia da Giolaser, rede de clínicas de depilação a laser e estética, com a atriz Giovanna Antonelli. Carla, bem-vinda, viu? A bicha é braba, rapaz. Nossa, obrigada pelo convite. É um mega prazer estar aqui com vocês hoje, né? Espero aqui, nesse bate-papo, nesse podcast, trazer alguma coisa para as pessoas, a gente poder agregar alguma coisa de verdade. Quero parabenizar vocês, que acho que o conteúdo que é construído aqui é muito rico. Obrigada. E agrega muito, principalmente para quem quer empreender, quer crescer, quer alavancar os seus negócios. Eu tenho certeza que você vai agregar, porque eu ouvi o seu episódio no Primocast. Que hoje é o segundo maior podcast do ranking de negócios do Spotify. Não por muito Né? tempo, Eles já são- ele passa a gente. Eles são muito bons, vale dar uma olhada no que eles fazem uma também. competição aí no ar, né? Ah, que Episódio isso. 67, hein? Vão lá e confiram que Olha vocês aí, vão ó. gostar. Estamos também aqui com o Dr. Kleber Soares, que é marido da Carla, é ex-militar. Exatamente. Gosto sempre de receber ex-militares por aqui. E hoje é vice-presidente e Primeiro que você tá cofundador. recebendo, amor. Pois é, mas eu Além gosto de- muito. Por que será, né? E hoje é vice-presidente e cofundador da Salus Participações, que tem todas essas empresas que a gente viu, Sorridentes, Olhar Certo, DocBiz, Sorridem, e também sócio da Giolaser. Kleber, bem-vindo. Obrigado pro casal, né? E além de sócios, eu acho que esse deve ser o primeiro material que somos casais aqui, né? Então vai ser negócios, terapia de casal, porque a gente sabe que tem muita gente que empreende, Tem. né? Sim. Na família e tal. Eu acho que é muito importante a gente... Não, trazer esse é uma assunto coisa também. que a gente traz, inclusive, a gente já teve outros casais Uhum. aqui, inclusive fizemos no episódio do Dia dos Namorados, que foi bem legal Show. também, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse ponto. Bom, é sempre muito bom. E eu acho interessante a gente começar pelo final, para as pessoas vejam o que isso se tornou a Salus Participações. Então vocês podem dar uns detalhes para as pessoas ouvirem, nossa, por que eu tenho que ouvir esse podcast? O que vocês construíram? O que é o negócio de vocês hoje? Ladies first. Olha, acho que a gente tem notícias, né? Apesar de tudo aí, que tudo que o mundo está passando, acho que a gente tem notícias diferentes aqui para contar para todo mundo. Só para as pessoas terem uma ideia, do ano de 2020 para 2021, nós crescemos mais de 200%. Caramba. No mês agora, né, de maio, nós batemos recorde dos recordes em todas as empresas. Pelo que eu tenho conhecimento, nós somos os únicos franqueadores no Brasil que não fecharam nenhuma loja no ano de 2020 e inauguramos 92 novas unidades e este ano já inauguramos, nos 5 primeiros meses, mais lojas do que 2020 inteiro. Então a gente Caramba. vem festejando números como 700% de crescimento na Giolaser em maio, 200% de crescimento na Sorridentes e mais de 300% de crescimento na Olhar Certo. Então eu falo que a gente tem muita coisa para comemorar e muita coisa para contar de bom aqui, porque num cenário, né, onde muita gente parou, colocou o pé no freio, parou de empreender, né, muita gente fechou os seus negócios, nós estamos com o pé no acelerador a todo vapor. Caramba. Só para complementar um pouco, né, falando de Salus, né, Salus vem, a origem da palavra vem da mitologia romana e quer dizer saúde, bem-estar. E o Grupo Salus é justamente isso, ele congregou ali, né, hoje a gente quer que a Uma holding com tudo. Salus seja a maior holding, já é a maior holding de saúde e bem-estar. Então, com negócios com clínicas odontológicas, planos de prevenção de odontologia, clínicas oftalmológicas,
hospital oftalmológico que a gente está inaugurando esse mês. A gente já vai mandar um convite para vocês participarem lá também. E também empresas de alinhadores, enfim, toda uma gama de serviços de saúde, porque a gente se especializou em gente, né? Somos empresas cuidando de gente. Lá a gente fala que nós somos gente cuidando de gente. E nós podemos dizer que nós estamos num setor privilegiado, né? Eu falo que às vezes as mulheres deixam de comprar uma roupa para fazer botox, né? Ninguém espera uma pandemia passar para cuidar de uma dor de dente. Ninguém fica com dor de dente. Não dá, né? Não dá esse cenário. Então, a gente já passou por 3 crises, né? Quem tiver a oportunidade de ouvir o podcast lá, o 67, eu conto sobre essas crises. E nas 3 crises eu falo que elas não entraram na nossa porta, elas passaram quarteirões de distância, né? A gente fala que quanto maior a crise, maior a gente cresce, porque existe uma demanda reprimida e saúde e bem-estar são setores que vêm provando uma resiliência gigante às crises aí há mais de 20 anos. Olha, perguntar quantas legal. franquias são, quantas unidades? Apenas o pessoal ter uma ideia da magnitude, do tamanho do negócio. Adorei, batemos 700 este mês. 700? Nossa Mas Senhora. a nossa meta, né, nós fazemos planejamento para 5 anos. E o nosso planejamento era chegar 2023 com 1.000 lojas e eu vou contar para todo mundo por quê. Pessoal, em 2023 eu vou completar 50 anos. Pô, eu achei que não era tudo isso. Eu achei que era mais longe essa idade. Né? Tá E ótimo. eu ainda brinco e falo para quem gosta de numerologia, né? Eu faço aniversário dia 10 de outubro, 10 do 10. O liberal místico atacando novamente. Continue, por favor. É um quadro que a gente tem aqui dentro do podcast. É Libra, eu gosto de Libra. Eu sou libriana de 1973. Um dia um numerólogo falou para mim: você é a única pessoa que eu conheço que tem 410. Aí eu fiquei olhando pra ele, mas por que eu tenho 410? Ele falou: que dia você nasceu? Disse dia 10. De que ano? Né? De que mês? 10. E de que ano? 1973. 9 com 10, 7 com 3, 10. Então, o meu planejamento era, em outubro de 2023, chegar a 1.000 lojas. O ano passado, nós fizemos uma festa para 3.500 pessoas no Espaço das Américas para comemorar os 25 anos de empresa. E a meta era chegar em 2023 com 1.000 lojas e fazer uma festa no Allianz Parque para o que coubesse lá dentro para comemorar as 1.000 lojas e os meus 50 anos. Nossa. Mas chegamos a 700 este mês. Então, acreditamos que vamos chegar a 1.000 lojas até o final deste ano. Nossa Se Senhora. Deus der saúde, né? E continuar mantendo a nossa energia, o nosso foco e a nossa determinação, nós vamos antecipar. Mas a festa vai acontecer, hein? Em outubro de 2023. Já estão convidados. Muito obrigado. Vocês e a turma toda aqui do Primo. Ah, aí sim. Eu fiquei impressionado com o tamanho dos números do crescimento, porque a gente já fez episódio aqui com startups. E é muito comum a startup falar, a gente cresceu 200%, mas o cara tem 10 clientes, para crescer 200% ele foi para 30%, né? Agora, você já era muito grande e tá mantendo um ritmo de crescimento que muitos negócios embrionários queriam ter. Então é impressionante isso. E é legal falar também a complexidade que é abrir uma nova loja, né? Porque falando desse jeito, parece que é muito simples, mas Para chegar em 700. cada nova franquia é uma estrutura muito grande que vocês têm que passar. Então é uma coisa muito mais complexa do que parece quando você fala que tem 700, né? Eu acho que vem muito daquela questão do seguinte, da maturidade do nosso sistema de franquia, né? Nós começamos com a Sorridentes, bateu 25 anos no comecinho ali de 2020. E aí nós tivemos a oportunidade de comprar outras marcas e formatar Já são outras 25 marcas, anos, né? então. Então são 25 anos de experiência como dono de negócio. E nós formatamos o nosso negócio em 2007. Então, foi esse sucesso fez com que a aproximação da Geolaser, por exemplo, que é outra marca do nosso grupo, fizesse um crescimento muito mais rápido do que a gente fez com a Sorridentes. Ah, sim, já sabem como mostra fazer. uma maturidade do nosso sistema de franquia. Não, e a gente tem um diferencial que é assim, né? Muita gente às vezes dorme, tem uma ideia, contrata um consultor, constrói uma marca e começa um negócio. Que é lindo também, né? Empreender é tudo de bom. Vocês que são de finanças sabem disso, né? O quanto que o empreendedorismo ajuda a movimentar um país, gera emprego. Só que, quando nós viramos franquias,
nós já tínhamos 12 anos de experiência com 23 lojas próprias. Então nós já tínhamos uma bagagem muito grande. E isso acabou nos transformando num dos melhores franqueadores do Brasil. E tem uma coisa, gente, que eu gosto muito de contar, né? Quero até compartilhar aqui com quem tá ouvindo. Sabem quem é o meu melhor vendedor de franquia? Meus próprios franqueados. Porque franqueado satisfeito abre mais loja e indica para os amigos. Verdade. Então, a gente vende uma média de 30 a 50 novas franquias mês. E essas franquias vêm em torno de 80% vêm por indicação das minhas próprias redes. São 30 a 50 mês? Mês. Quer dizer, é mais de uma por dia na média? Mais de uma por dia. E assim… Mês de maio foram 36. Nossa. E o incrível, Bruno, é que vem muito por indicação. Olha que bacana, né? E o que me Eu acho deixa que muito é legal feliz. dizer também o que é uma franquia, porque talvez as pessoas não entendam o que é a franquia, né? É como se você estivesse vendendo o seu modelo de negócio já prontinho. né? É uma excelente pergunta, porque eu participei de um evento da IFA, né, que é a International Franchise Association lá em Las Vegas, e de fato as pessoas perguntavam o que era, o que de fato uma franquia entrega. Que as pessoas olham uma marca, né, vê um produto… E não sabe o que tem por trás, né? É porque a Carla tá falando, a nossa franquia é muito boa, porque como a gente sabe o que é franquia, a gente entende que tem franquia muito ruim, que não entrega o modelo de negócio redondinho, que você não sabe o que fazer. Nem tá que validada você, ainda. Que você não sabe direito como fazer, sei lá, contar estoque, contratar gente. Então, é muito mais complexo, né? Não, Malu, eu vou ainda um pouquinho mais extenso que isso. Tem franqueador que aprende com o dinheiro do outro. Ele cria uma marca, vende franquia, ele não tem know-how para transferir. O Kleber vai falar muito bem sobre isso. E o que essa pessoa faz? Ela pega o dinheiro das pessoas para expandir a sua marca e aprende com o dinheiro dos outros. Como eu disse, o nosso diferencial é que a gente não aprendeu com o dinheiro de ninguém. Então a gente já tinha um baita negócio de sucesso e começamos a sofrer uma pressão do mercado de pessoas querendo um negócio como o nosso. E isso nos tornou franqueadores extremamente experientes, onde a gente começou a replicar um modelo de negócio que já tinha muito sucesso. E olha que bacana, no franchise brasileiro tem mais de 3 mil marcas. Nós fomos a primeira marca no Brasil, em 2016, a ser case na maior universidade de negócios do mundo, na Harvard Business School. Em 2020, nos tornamos case em Stanford também. E o Kleber vai falar aqui um pouco o que uma franquia séria, uma franquia… Porque negócio, para mim, é bom. Se ele for bom para mim, né? Se eu ganhar dinheiro e ter sucesso, o meu franqueado e principalmente o meu cliente. É um tripé. Se um dos três não estiver bem, o negócio não é de sucesso. Então, meu cliente tem que estar mega satisfeito, porque ele é o centro e a chave de tudo. Meu patrão. Meu patrão, né? A gente sabe disso, eu ouço os conteúdos de vocês, né? Sem cliente não tem negócio, sem negócio não tem clientes. O meu franqueado, ele tem que estar satisfeito, ele tem que ganhar dinheiro. Eu não tenho muitos franqueados, para vocês terem uma ideia. As pessoas entram na minha rede com uma loja e viram 30. Hoje eu tenho franqueados com 33 anos, ricos, faturando mais de 100 milhões por ano, com uma rentabilidade de mais de 30%. Isso na Sorridentes. Você pega uma Geolaser que a rentabilidade é mais de 50%, eu vendo de lote. Nego compra 10 franquias, 5 Gente. de uma única É no atacado. vez. É um atacado. Eu tenho como franqueada, por exemplo, uma Sônia Hess, que fundou a Dudalina. Ela comprou 10 Nossa. Geolaser numa única As pessoas atacada. compram assim no atacado justamente pelo fato do… Vou criar um ponto de desconto, Vai. boludinho os 10 aí. Se você levar mais de 10 franquias, você ganha 5% de desconto. E o melhor de tudo, né? O que é bacana Mas pra nós gente… temos uma promoção mesmo. Olha aí, Indicou, ó. vendeu, ganhou, entendeu? Que indicou a gente, que deixa a gente muito feliz, né? É bacana quando você vê que a gente sempre se inspirou no modelo do Boticário. Certo. Porque menos franqueados com muitas lojas. Então é muito bacana você ver um franqueado nascer, ele acreditar no teu sonho, ele passar a sonhar junto com você. A gente não brinca com o dinheiro das pessoas, porque às vezes é a economia de uma vida. De uma vida, com Né? certeza. Às vezes a pessoa refinancia uma casa, refinancia um apartamento, investe e acredita junto com você. E aí você vê ele montando a primeira loja, tendo um baita sucesso. 80% dos meus franqueados atingem um ponto de equilíbrio no primeiro mês.
Ó, eu vou repetir. 80% das minhas redes atinge o ponto de equilíbrio no primeiro Eu tô chocada. mês. Eu tô chocada porque a gente já estudou olhou sobre várias franquia. franquias Isso lá atrás. isso quase… Não, a eu gente abri evitou. eu abri uma unidade em São Miguel o mês passado. São Miguel Paulista, aqui em São Paulo, minha. Porque eu sou as duas coisas, tá, gente? Eu sou franqueada e sou franqueadora. Eu tenho minhas Isso que é lojas acreditar próprias. no seu próprio negócio. Com certeza, porque pensa, Malu, eu mando você comprar um meu negócio e eu mesma não tenho. É verdade. Né, o meu marido até brinca e fala, mas que moral que é essa, né? Serve pros outros, mas não serve pra você. Então eu sou uma grande franqueada também. Eu abri uma loja em São Miguel Paulista agora, o mês passado. 25 mil de despesa com custo fixo, faturou 160 mil no primeiro mês. Preciso continuar a conta? Nossa. Mas, Bom. Kleber, por favor, eu te interrompi. Explica pra gente sobre a franquia. O que a gente pegou com o longo do tempo foi justamente o quê, né? Eu sentava numa mesa de negociação e as pessoas, às vezes, vinham comprar, né? Se interessar pelas nossas marcas. E aí, às vezes, a pessoa ia embora e falava, pô, não vou comprar. Eu vou fazer sozinho. E aí, eu coloquei na parede de uma sala nossa lá, por que Sorridentes? E hoje é por que as nossas marcas. Então, uma franquia, quando você for escolher uma franquia, a primeira coisa, você tem que se identificar com ela, né? Porque Com é uma certeza. aposta, né? É onde você vai colocar, como a Carla falou, o sonho. Então, uma franquia, ela precisa ter uma marca reconhecida, né? Ela precisa ter know-how. E o know-how vem do quê? Do franqueador saber operar, multiplicar aquilo e começar a ter franqueados que começaram a ter sucesso baseado naquele know-how. Uma franquia precisa ter suporte. E aí eu falo que franquia e casamento é quase a mesma coisa. Se você não der uma assistência, você tá lascado. Verdade. Né? Então, você não Tá bem no pode casamento vender uma ele, né? marca. Então. Você não pode vender uma marca, você não pode transferir um know-how se você não dá esse suporte. Então, a franqueadora, ela tem que ter estrutura para proporcionar isso. Aí vem a questão da tecnologia, né? Não existe. A gente está aqui vivendo um evento tecnológico, né? A gente está fazendo aqui o antigo rádio, né? A internet já está ficando antiga, está tudo moderno aqui. Então, assim, na gestão do negócio também é importante ter tecnologia, ferramentas, para que você possa fazer uma gestão baseada em evidências, com inteligência, que são os business intelligence. Treinamento, né? Também não tem franquia sem treinamento contínuo. Então, nós temos uma área bastante robusta de treinamento para os nossos franqueados e de todo o time. E o último porquê, não menos importante, que aí vem a questão do valor dos nossos negócios, é a questão da sustentabilidade. Nós surgimos na periferia de São Paulo, nós somos filhos de pessoas muito humildes, né? Meu pai é borracheiro, analfabeto, minha mãe cabeleireira, o pai da Carla era motorista de ônibus, a mãe cabeleireira também, e nós começamos o nosso negócio na periferia. Nós demos certo, né? Como dentistas e tal. E aí nós proporcionamos e nós criamos o nosso negócio justamente para atender naquela localização da nossa primeira clínica, mas com pilares, muito claro, que sustentam a nossa marca, que é acesso, conforto, conveniência e qualidade. Então você imagina você oferecer para uma população que tinha uma experiência como dentista, que ninguém gosta de ir no dentista, né? Sim, assim, porra, hoje eu vou no dentista. O posto de saúde, né? Que infelizmente nem todos os lugares consegue proporcionar uma experiência legal. A gente lançar um negócio num lugar que ele não tinha referência e proporcionar algo diferente. Então, no nosso modelo de franquia, nós temos marca, know-how, suporte, treinamento e sustentabilidade. E as nossas marcas oferecem acesso, conforto, conveniência e qualidade, que é o nosso propósito. O que eu acho mais legal disso que você falou, Kleber, é que você falou muito bem da marca de vocês, mas os dados já comprovam isso. Porque se nenhum franqueado fechou durante a pandemia, o que é um feito, né? Tudo bem que o setor de saúde, como ele não pode fechar, afinal, imagina alguém ficar com dor de dente meses porque não pode ir no dentista, não tem como. Ele foi menos afetado, mas mesmo assim, as pessoas foram afetadas, se elas têm menos dinheiro, elas postergam, por exemplo, certos tratamentos que poderiam fazer, sei lá, uma depilação a laser, na geolaser, por exemplo, ou alguma coisa que não fosse urgente nos dentes, e mesmo assim foram recordes de crescimento. Eu acho que isso tem muito a ver, até com o que vocês falaram, de clientes satisfeitos e franqueados satisfeitos. Sim, a gente monitora muito isso, Bruno. A gente tem NPS, 95% dos nossos clientes são satisfeitos
Os nossos negócios têm alto impacto e a gente tem diferenciais como, por exemplo, todas as nossas marcas têm cartão de crédito próprio. Então, quando o cliente chega, a gente oferece o crédito para o cliente poder consumir com a gente, com risco zero para o franqueado, zero. Né? Se a pessoa paga ou não paga a fatura do cartão, o franqueado não tem nada a ver com isso. E a gente tem diferenciais muito grandes, né? Hoje, por exemplo, um franqueado nosso tem uma taxa de cartão de 0,59 ao mês, né? Tem lá um portfólio de cartão de crédito E pra isso oferecer. vem da força da marca. Muito grande, porque né? a gente cresce, a gente consegue ter um poder de negociação junto aos fornecedores, né? Você estava falando da pandemia lá, né? Dos negócios. No começo da pandemia, né? Até as clínicas ficaram naquela situação. Fecha, não fecha, abre, não abre. E aí eu pergunto, dor de dente, quando dá? Não tem hora pra aparecer. Tem hora. Geralmente na hora que não é pra dar, né? Exatamente. Então, a Carla até fala... Ninguém planeja dor de dente, não. A minha vai vir daqui a uma semana. Eu brinco e falo que dor de dente dá de final de semana, de madrugada e de feriado. É os dias prediletos. Exatamente. Essa hora não tem dentista aberto. Então imagina na pandemia, onde as pessoas não sabiam para onde ir, e ela ia procurar o seu dentista, o dentista dela estava fechado. Aonde é que ela ia? Para um pronto-socorro. E o que estava acontecendo no pronto-socorro? Um monte de Aquela casos. confusão, também eles não entendendo o que era essa nova doença. E quem tem filho pequeno, né? Chega essa época do ano de inverno, não leva o filho no pronto-socorro, porque tá todo mundo gripado, porque vai ficar pior. Então, a pandemia fez esse movimento na odontologia para nós. Então, enquanto a maioria fechou, nós mantivemos esse compromisso. Porque dor de dente dói, é uma das piores dores que tem. Então, a Sorridentes, ela cresceu com isso. É o que dizem, eu nunca A Olhar Certo já teve com isso aí, nós conquistamos 600 mil novos clientes durante o lockdown. Por quê? Até para as pessoas entenderem, eu sou especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial. Eu sempre convivi com doenças, né? Eu já operei pacientes com HIV positivo, com uma série de coisas. Então, o dentista sempre se paramentou muito bem, nós né? sempre soubemos lidar com isso. E aí a gente fez uma reflexão, né? Por que nós vamos abandonar a população nesse momento que a população tanto precisa, né? E para que eles não procurem os hospitais, porque se a gente não atende, a gente procura. E aí traz um problema para dentro do hospital que também estava se reorganizando. Que foi isso um motivo de crescimento da Olhar Certo, né? Que é um outro... A Olhar Certo de oftalmologia. É a primeira rede de franquias de clínicas oftalmológicas. As pessoas ficam mais seguras para ir porque elas sabem que não tem gente lá, teoricamente, tratando essa doença. Mas o oftalmológico tem uma gama de cirurgias também. Então, a cirurgia de catarata, por exemplo, que é a cirurgia mais realizada no mundo, que não é uma questão de doença, é uma questão de uso, né? De necessidade. Todos nós vamos ter catarata. Se não tiver, é porque morreu antes. Então, como a gente está vivendo melhor e mais, isso é uma degeneração. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Existe uma fila do serviço público. E o que aconteceu com o serviço público? Teve que se reorganizar rapidamente para atender a pandemia. Então, aquela pessoa que estava na fila perdeu totalmente a expectativa de quando ela seria. Agora pensa, se você tem só você sabe o problema que você tem e o dano que aquilo causa. Né? Nós já tivemos, e catarata é uma situação de cegueira reversível. O nosso primo, que ele é o oftalmologista que coordena, ele já fez pessoas voltarem a enxergar e você imagina o impacto que isso causa. É muito e aí entra aquela questão do você ter linhas de crédito para fornecer para os nossos clientes. Então, a olhar o paciente, ele estava na fila do SUS, o SUS precisou mudar o foco da missão deles. Só que ele encontrou o cliente, uma clínica perto da casa dele, que proporcionava acesso, conforto, conveniência, um lugar lindo, maravilhoso e um tratamento que cabia no bolso dele. Em 2020, a Olhar Certo, em 2020, a Olhar Certo foi a nossa empresa que mais cresceu. Ela cresceu 300%. Porque as pessoas saíram da fila do SUS e foram para dentro. Porque olha que bacana, gente, né? As nossas empresas transformam a vida das pessoas. E isso é que nos faz levantar da cama todos os dias. Todas as nossas empresas foram abertas por um
propósito. Só para vocês terem uma ideia de números, tá? Acima de 50 anos de idade, mais de 60% da população já tem início de catarata. Quando passa de 60 a 70 anos, esse número sobe para 70, 80%. Uma pessoa com uma catarata avançada, ela não anda direito, ela escora nas paredes, ela anda de bengala, Tá ela cega. não enxerga, nem com óculos, nem com nada. A gente hoje está dando a oportunidade de milhares de pessoas de voltarem a enxergar. Como o Kleber disse, nós vamos inaugurar nosso primeiro hospital próprio, agora este mês em Moema, na Maracatins. Ai, que legal. E aí chega a família lá, né? A mãe, que não enxerga direito há 1, 2 anos. Aí a gente faz o nosso cartão de crédito, às vezes, para os 3 filhos, para pagar uma cirurgia de R$ 3.500, que tal? E para operar com um médico top. Meu primo tá entre os melhores oftalmologistas do país. É bem acessível mesmo, a gente né? até Não, em documentou 36 isso, né? vezes. A gente até documentou esse caso. Foi muito legal porque era assim, uma família tradicional brasileira que veio do Nordeste. A mãe lá no Nordeste, os filhos vieram para fazer São Paulo ainda, né? Isso era da época do meu pai pernambucano, fez exatamente isso e a gente percebeu esse movimento mesmo. A mãe lá, com um problema sério de catarata, os filhos, cada um passou no seu CPF e foi aprovando. 1.000 em um, 2.000 no outro e tal. E E juntou pra conseguiram, além de fazer a cirurgia, trazer a mãe de avião, fez o trabalho, a gente documentou isso. Isso daí não tem preço que pague. verdade. Os nossos médicos especialistas, eles vão embora para casa carregados de presentes. Você imagina uma pessoa, porque enxergar bem, gente, é viver bem. E tem coisa mais legal do que isso, você ganhar dinheiro transformando a vida do outro. Então a gente facilita o pagamento, a gente parcela em Nosso até 12 negócio é de vezes sem saúde. juros. Nós somos profissionais de saúde e essa é a essência. Eu acho que o dinheiro, ele é consequência de um bom trabalho, né? Não, Então, com certeza. é esse o princípio que a gente E busca. até por isso vocês conseguem tanto retorno, tanto de clientes quanto de franqueados. O que eu ia falar é que dentro dos meios de publicidade existentes, né, vários surgem, dão muito certo durante um tempo e depois param de dar certo. Outdoor dava muito certo, de repente tem um monte e ninguém mais olha. E-mail dava muito certo, e-mail marketing. Hoje em dia você recebe 30 e-mails um dia, você não quer mais olhar. Post em blog, em site, dava muito certo. Hoje o pessoal passa, nem lembra o que viu em termos de propaganda. Agora, o que sempre deu certo e provavelmente dará certo durante muito tempo é um cliente satisfeito. No caso de vocês, nós temos tanto cliente quanto franqueado. Mas o que eu queria saber, agora que a gente falou bastante dessa parte de como o negócio está hoje e com números impressionantes, é do começo. Porque hoje Ele parece, começou nossa... pelo fim, agora ele começa pelo começo. Exato. Né? Agora ele termina pelo começo. A gente falou de números de abrir mais de uma franquia por dia, então o negócio ele já tá engatando e tá voando, né? Mesmo com a pandemia. E talvez até beneficiado de certa maneira por E aí ela, o pessoal né? acha que ficou bonito, fácil, né? Nossa, cara. Mas como que foi pau. esse começo pra chegar até aqui? Aí, cara. Aí, vamos começar. Começa. E- Ele já deu a deixa de que vocês vieram de família simples, Sim. né? Que começaram lá no subúrbio De São família Paulo. rica aqui, só a Malu. Que veio de família rica, né? Não, dá pra toda se- hora. dá pra se A minha perceber, história toda hora muda. Eu já fui presa, isso é tudo mentira, tá? Toda hora eu já fui sequestrada, agora eu sou rica. Por que Só seu que nome não. é Maria Luísa de Windsor II? Uau! Seu nome é diferente, Pra quem tô não sabe, meu nome é Maria Luísa de Souza Silva Mais popular não Perini, tem. que eu peguei dele porque Mas você pra não poder tem dar o de Souza e nem o da Silva, né? Não, É só rica. o de Souza É rica. Silva. Não, é rica, que eu sou de Souza. Eu falo, putz, de Souza. Não, eu da sou de Souza. Ah, é de Souza? Maria então, Luísa de Souza Ah. Silva, os dois. Aí o Perini eu peguei dele só pra dar uma... Malu Perini, né? O sobrenome foi ajudou. assim. O Mas, nome por favor. artístico. Imagine, muito bom. Olha só, gente. Muita gente olha pra gente, né? Acho que duas curiosidades que eu vejo muito clara nas pessoas, que é... Ah, pra você é tudo muito fácil, né? Você é muito grande, fatura muito, abre uma loja por dia. E a outra questão é, como é que é trabalhar com o marido? Que Ui, também... é fácil. E aí é que vai começar a nossa história, né? Muita gente me pergunta isso. E aí eu posso dizer o seguinte, gente, que o que nos trouxe até aqui não é garantia do que vai nos levar mais 20 anos. Então acho que, independente, né, de como foi o nosso começo e onde nós chegamos, acho que é muito importante todo mundo que está aqui nos ouvindo entender que a gente tem que estar em constante mudanças, em constante melhorias. E aquela inquietude de fazer cada dia melhor
tem que estar presente na sua vida e dentro de você. Eu, filha de motorista de ônibus, meus pais separados, né? Meu pai deixou a minha mãe com 3 filhos pequenos. Meu irmão tinha 3 meses e se apaixonou por outra mulher e resolveu seguir a vida dele. E a minha mãe ficou com 3 crianças sem profissão. Ela se reinventou e fez um curso de cabeleireira. E montou um salão dentro da sala da minha casa. Então, o que eu cresci vendo? A minha mãe atendendo o cliente como uma pessoa especial e de forma única. Se chegasse uma pessoa na minha casa querendo fazer uma escova no cabelo, 9 horas da noite, minha mãe fazia sorrindo, porque ela entendia que era mais um dinheirinho para pôr comida na mesa para os filhos. E a minha mãe sempre viu o cliente como uma bênção, minha mãe sempre viu o cliente como uma alegria, como prosperidade, né? Tem muita gente, que vê cliente como castigo, tá? Tem muita gente que vê cliente... Um fardo. Eu falo que o empreendedor urubuzento, né? Que é aquele que acorda com urubu impregnado nele, que só reclama, Mas, nada gente, tá bom. é um cliente que trouxe a gente aqui. Não, tem gente que diz, mais um? Quantos dentistas eu conheço que reclamam e diz, chegou mais um orçamento? Vou ter que atender mais um? E eu cresci com este mindset, né? Que cliente é coisa boa, cliente é o centro de qualquer negócio. Só que eu também cresci com um mindset muito forte, que foi o seguinte. Como minha mãe foi abandonada pelo meu pai, ela entendia muito claro que eu e minha irmã, principalmente nós duas que somos mulheres, eu tenho um irmão homem, que nós precisaríamos ter a nossa independência financeira. Ela ainda brincava e dizia assim, você não pode depender do marido para comprar uma calcinha. Se você tiver vontade de comprar uma fruta, se você tiver vontade de comprar uma roupa. Ela falava, minhas filhas, não importa o que vocês vão ser, não importa. Só sejam as melhores. Se você decidir ser cabeleireira, seja melhor. Se você decidir ser advogada, seja melhor. E tenha a sua independência financeira. No interior, em Pitangueira, cidade pequenininha, próxima de Ribeirão, o que tinha lá? O único curso que tinha era para ser professora. Eu amo gente. Eu adoro estar com gente. Adoro estar com meus franqueados, adoro estar com os pacientes. Isso tá no meu DNA. E me dei super bem no magistério, né? Me vi ali porque eu acho que eu nasci para cuidar das pessoas. E aí eu comecei a fazer o magistério. Faltava 1 ano para mim me formar, porque o magistério são 4 anos. Eu tinha o que nós chamávamos de primo rico da família. O meu tio tinha um... Não era o Thiago. Não era o Thiago. Não era, né? O meu primo Fábio estudava para fazer odontologia. Naquela época era difícil passar para o vestibular. Estava em torno de 65, 70 candidatos por vaga. E ele me chamou para ir para Alfenas, Minas Gerais, fazer o vestibular. Eu falei, tu tá doido, meu amigo? Falei para ele, faz 3 anos que você tá no cursinho, o que eu vou fazer lá? Eu faço magistério de manhã, colegial à tarde, vendo bijuteria. Né? Eu fazia magistério de manhã, colegial à noite na escola estadual e vendia bijuteria à tarde. Sabe aquelas imitação de pérolas Maiorca? Eu vendia isso à tarde, com a minha Calói Ceci cor-de-rosa, que eu comprei vendendo carretéis de linha. Né? Eu falo que eu empreendo desde os 9 anos de idade. Comecei a empreender por necessidade. A maior parte dos brasileiros são assim, mais de 60% empreendem por necessidade. E as pessoas até me perguntam, né? Como é que você pode ser, né, ter se tornado uma dentista com tantos diferenciais? Eu falo que a gente aprende pelo amor ou pela dor. E no meu caso foi pela dor. Eu desenvolvi competências que a maioria das pessoas não tinham por necessidade. Mudei, né? Fui prestar o vestibular em Alfenas, Minas Gerais com ele. Pra minha surpresa... Você nunca tinha pensado em ser dentista? Foi ele que colocou essa ideia na cabeça? Não, colocou, e aqui tem uma Mas qual história foi o motivo? engraçada. Acho que é importante você contar o gatilho. Gente, eu não disse que eu adoro, gente. Contei pra vocês que eu dei uma festa pra 3.500 pessoas ano passado e quero fazer uma pra 50 mil em 2023. No Allianz Parque Nem cabe você tá tudo sabendo, isso? né, Não, que Cleber? isso. Maracanã, desse jeito. Não, o que couber lá dentro cabe. vai entrar. Se couber entendi. 30 mil, vai ser 30. Se couber 50, vai ser 50. E aí, o que aconteceu? Ele falou uma palavra mágica pra mim, que foi a seguinte. Falei, o que eu vou fazer lá? Você tá no cursinho e não passa? Ele falou, tem cada festa. Eu falei, a conversa começou a me interessar. Mas eu entendi. E aí, né, eu fui. E só que assim, eu não saio de casa pra fazer o que eu gosto. Eu saio de casa pra fazer o que é preciso. E eu sou da seguinte linha. Já que eu fui, então agora eu vou fazer.
E eu me dediquei no vestibular para valer. Eu era uma das últimas pessoas a entregar a prova, porque tinha muita coisa que eu não sabia responder. E como é que eu fazia? Resposta por raciocínio lógico. Eu li e dizia, isso aqui é um absurdo, isso aqui também não pode ser isso aqui. E para minha surpresa, eu passei na mesma classe que ele. Nossa, E, gente, essa é pública, a de Não, Alfenas. eu passei na particular. Ah, tá. Unifenas. Então, só que aí, Malu, foi excelente a tua pergunta. Por quê? Eu fui na brincadeira, né? Passou? Passei E aí realmente pagou? tinha muita festa, né? Tinha vestibular de manhã e churrascada à tarde. Fiquei de graça, eu fui de carona de graça com ele de carro. Fiquei de graça numa república de umas amigas dele. Só que a hora que saiu o resultado do vestibular, né? Eu olhei pra minha mãe e disse, olha, eu passei. Ela disse, minha filha, cai na real. Se enxerga. Eu não tenho dinheiro pra te manter lá e muito menos pra pagar a faculdade. Porque a faculdade odontológica é super cara, muito né? material, Hoje né? não mais, mas na época O custava material ainda muito pega, caro. né? E aí, assim, eu falo, gente, que na vida, né, o cavalo passa pra todo mundo. Uns montam e vão embora com ele, e outros passam a vida abanando a mão pra todos os cavalos que passam. E eu sou do tipo que monta e vai embora com ele. Nem sei se vai dar certo, mas eu gosto de me arrepender daquilo que eu não fiz e não daquilo que eu fiz. E eu não gosto de viver uma vida de si. Se eu tivesse tentado, se eu tivesse casado, se eu tivesse aplicado meu dinheiro, se eu tivesse investido, né? Não dá para viver uma vida de si. E aí eu chamei minha mãe e falei, olha, eu tenho uma ideia. Minha mãe tinha comprado uma lojinha de roupa. A senhora me dá as roupas, eu vendo na faculdade, eu pago o custo para a senhora e eu vou tentar durante 6 meses sobreviver com meu próprio dinheiro. Se eu não conseguir, eu volto, termino o magistério e vou ser professora feliz da vida. 95% teria desistido antes dessa ideia. Com certeza. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, Bruno, eu falo muito isso nas minhas palestras, a maioria das pessoas desistem antes mesmo de vencer. Eu acredito de verdade, né, que nenhum desafio pode ser maior do que a nossa vontade de vencer. As montanhas vão continuar aparecendo na nossa vida, né? É doença, se não é doença, é crise, se não é crise. Eu falo que, né, nós temos gargalos na vida. A gente fecha um, passa um tempo, abre outro. E faz parte. Eu acho que a gente não tem que pedir para não tê-los. Nós temos que pedir para ter inteligência emocional, sabedoria, energia para ultrapassar essas montanhas e seguir em frente. E aí comecei lá, né? Fui estudar em período integral, em 4 anos. Era das 7h30 da manhã, 6h15 da tarde. E eu fui morar com 7 meninas para as contas ficarem baratinhas. Para dividir tudo, força, água, aluguel, telefone, tudo. E aí eu era a camelô da faculdade. Eu sempre tinha mochila, Muito bom. uma nas costas e outra carregando no braço. Até fiquei fortinha, de tanto carregar a mochila. E eu ia para a faculdade. E quando terminava a aula, ao invés de eu ir para casa, como os alunos iam, tomar banho, né, jantar, ver televisão e desopilar, como todo mundo diz. Não, eu pegava minhas mochilas e ia nas repúblicas vender roupa. Lá em Alfenas, os predinhos são de 3 andares e não tem elevador. E eu carregava realmente as mochilas no muque, para cima e para baixo. Só que foi incrível, Já era né? academia do dia já também. Exatamente. E olha, gente, eu tenho uma coisa bacana que eu quero dizer aqui para todo mundo que está nos ouvindo, né? Não sei se as pessoas já leram um livro chamado O Segredo. Um dia me indicaram esse livro e ele fala que aquilo que a gente profetiza, aquilo que a gente mentaliza, aquilo que a gente almeja, acontece de verdade. Quando eu saía da faculdade para ir nas repúblicas, eu não ia com um sentimento de dor. Ai, eu podia estar em casa. Ai, todo mundo foi para casa e eu tô aqui trabalhando. Sabe, aquela mimiseira, você se vitimizando, dando um de coitadinho. Pelo contrário, eu ia para as repúblicas e eu me divertia. Por quê? Eu ia para as repúblicas das meninas de Belém do Pará. Primeiro você já serrava a boia lá, né? Eu serrava a boia na casa de todo mundo. Porque eu ia para as repúblicas, eu aproveitava e jantava na casa do pessoal. E fazia muitos amigos novos. Uhum. Então eu sempre vi o trabalho como uma diversão. E quando você sai de casa, né, dizendo o seguinte, hoje eu vou vender tanto, né? Hoje eu vou aplicar tanto, hoje eu vou ganhar tanto, você arrasta esse mindset positivo com você.
o empreendedor urubuzento, o indivíduo urubuzento que já sai de casa reclamando porque tá chovendo, porque ele queria estar em casa, porque ele não queria estar trabalhando. Ele leva esse negativo com ele. Eu concordo com isso. E aí eu paguei todas as minhas despesas, inclusive a faculdade, e deu tão certo, que eu passei a ajudar a minha mãe. Eu ganhava tanto dinheiro, gente, eu fiquei tão conhecida na faculdade que os professores deixavam de comprar roupa em Alfenas para encomendar comigo para me ajudar. Mas teve uma coisa engraçadíssima. O reitor me chamou, né? Na época ele era vivo, né? Até hoje eu sou muito amiga das filhas deles. Ele me chamou e falou: minha filha, você tá fazendo um comércio aqui na Unifenas. Eu fiz Chamou você de sacoleira. Falou: minha querida, você é sacoleira aqui mesmo? Eu olhei para ele e disse: que bom que o senhor me chamou. Tô precisando tanto de uma bolsa. Boa. Ele falou: vai embora, vai. Mensalidade em dia, né? Eu falei: vou aproveitar a oportunidade para pedir uma bolsa. Certíssimo. Mas não consegui não, tive que continuar pagando. Mas uma coisa Muito interessante, você já era muito boa de venda, então. Sempre. E aquela pessoa que é boa de venda, ela não passa fome, né? Que vai vender qualquer coisa. A família da Carla toda é comerciante, vendedora, então já E você depois pegou isso e aplicou nessa parte da odontologia. E eu falo, né, Simone, que eu fui pra odontologia, me identifiquei muito, né? E só que aí o que aconteceu? Eu sempre gostei de entregar mais do que as pessoas me pedem. E na faculdade você tinha um estágio que durava 3 meses. Esse estágio ele durava 3 meses para você ir atender pessoas gratuitas. E eu pedi para a faculdade para continuar indo, sem ganhar nada, sem ganhar horas, sem ganhar pontos, nota, nada. E aquilo me fazia tão bem de eu poder atender com pessoas que tinham menos do que eu formei com um grande diferencial. Eu formei uma dentista com muito mais experiência também, do que os colegas. Uhum. Você já leu um livro do Malcolm Gladwell chamado Outliers? Não, mas vou pôr na minha lista, bom? Em português é Fora de Série. É muito bom. Você já ganhou esse livro? Não, esse livro é muito bom. Eu tenho ele. É que essa mulher trabalha muito, ela não tem tempo pra ler isso tudo não, gente. Pois é, mas lá ele fala sobre essas pessoas que atingiram resultados realmente fora da curva, assim, né? Fora de série. E uma hora ele fala do Bill Gates. Bill Gates, ele teve as oportunidades dele também, ele veio de uma família que tinha mais condição, mas ele estava no local onde surgiu um dos primeiros computadores para uso público, digamos assim. Qualquer pessoa podia ir lá e usar o computador numa certa escola. E ele era um dos caras que mais ficava lá, ficava programando o dia inteiro. E ninguém sabia o que ia virar a programação. Mas quando aquele negócio começou a virar algo que o pessoal falou, nossa, isso vai dar dinheiro, quem já tinha mais de 10 mil horas de prática porque começou a fazer quando ninguém queria fazer? Bill Gates e alguns amigos dele. E ele foi lá e criou um negócio com base nisso muito novo. Então você vendia desde os 9 anos, já tinha 10 mil horas de prática em vendas. E depois, quando foi virar dentista, começou a ter mais prática nessa atividade do que os seus concorrentes. Vocês já tinham um mindset. E também, né, eu acho que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? A gente tem que ir semeando o tempo todo. Você vê, ó, você trouxe uma coisa aqui agora, Bruno, que eu quero até trazer um insight aqui pro pessoal. O ano passado, né, que a gente estava falando aí do sucesso da empresa, muita gente fez da pandemia férias. Desculpa o palavreado, gente. Ligou literalmente o botão do foda-se. É verdade. Entrou na Netflix e assistiu tudo que tinha lá. E pra gente não. Foi momento de rever os nossos negócios. A primeira coisa que eu fiz... Foi o maior momento de liderança que nós tivemos na nossa vida profissional. Eu acho que esse foi o grande primeira coisa que a gente fez foi olhar para o financeiro. Eu e o Kleber debruçamos, né, até meia-noite em cima do escritório em casa, olhando linha por linha de cada conta nossa, questionando os nossos diretores. O que é isso? Esse projeto é necessário realmente agora? A gente conseguiu derrubar 30% da despesa, só que nós somos muito rápidos. Olhem o que a gente fez. Em 24 horas, enquanto todos os dentistas fecharam, nós montamos o primeiro canal de teleodontologia do Brasil. Disponibilizamos um número 0800 para o Brasil inteiro e passamos a dar pré-diagnóstico e orientação para a população. Que legal. A gente recebia ligações do Brasil inteiro. E por quem? Dentistas atendendo. A gente pegou os nossos call centers, transferimos para a casa dos dentistas e os dentistas passaram a atender os pacientes no telefone. Nossa, que dando legal. Orientação. E aí o que a gente fazia? Com isso a gente selecionava a pessoa que era realmente dor e emergência e já mandava para a unidade mais próxima, agendada.
que foi o que eu contei, que nós conquistamos 600 mil novos clientes. Na Geolaser, nós montamos em 30 dias uma baita plataforma de e-commerce, né? Agora, para vocês verem, com Luckdown, a gente cresceu 727%. Porque é uma baita ferramenta de e-commerce e a gente começou a vender pacotes. Pacotes de laser, pacotes de massagem pela internet. Mesmo com as lojas fechadas, a gente fatura. Então é isso que você falou. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Enquanto para alguns é férias, para outros é trabalho. Eu acho que a gente nunca trabalhou tanto também. Na pandemia foi, a gente quanto cresceu na muito. pandemia. Crescemos muito. Mas esse ano estamos crescendo ainda mais. É A verdade. gente tá quase com esses números de vocês aí também. Só que a gente não tem rede social, hackeado. A gente não tem hackeado, na verdade. Mas o que eu queria saber também, quando que você entrou nessa história, Kleber? Eu entrei quando, né? No trânsito, né? Eu tava vindo de um carnaval, eu falei, eu não vou sair mais, que eu gastei tudo que eu tinha que gastar de energia, de dinheiro nesse começo de ano. E aí eu não aguentei mais ficar em casa, eu peguei um sábado, eu falei, deixa eu dar só uma voltinha no quarteirão, que tinha uma baladinha ali em cima. Na hora que eu tava passando na rua, veio uma bala vermelha assim, me dá uma fechada, eu falei, não é possível, esse cara folgado vai poder fazer isso. Aí eu acelerei, parei do lado, e aí? Quando eu vi, era 2 gatinhas. 2 gatinhas, eu olhei pro lado. Isso falei, há quanto tempo, Kleber? Isso mais de 20, né? Até cabelo eu tinha. Vocês viram, né? Até cabelo eu tinha, né? Foi rapidinho. E aí, o que aconteceu? Eu fui dar aquela... Pô, meninas, cuidado, não dirige desse jeito, mas pra onde é que vocês estão indo? E aí, eu já me convidei, elas estavam indo pra um aniversário de uma prima e tal. E aí, eu me convidei, ela, não quero saber, consegui o telefone, eram 2. Agilizado ele, né? É, rapidinho. Aí, filho, é assim que tudo começou. Você nunca... E aí, o que aconteceu? Eu peguei e liguei pra... Deram o telefone do consultório da Carla, né? Nessa época você já tinha um consultório, então. Eu tinha e eu tava com uma amiga em casa, né? Que ela tinha vindo pra prestar oncologia. E aí eu peguei e dei o telefone do consultório, porque ela iria pro consultório comigo. E aí ela pegou, nossa, ela ficou doida, né? Olhou ele, ela falou, ai, dá o telefone. Assim, é sempre a outra, né? É sempre assim. Muito bom. Aí eu peguei o telefone, liguei, né, pro consultório, ela falou, não, peraí que eu vou passar o telefone da minha amiga. Eu falei, não, é com você mesmo. Aí deu aquele clima, aquele chaveco furado lá, ela caiu. E aí começamos assim a namorar, né? No meio do namoro, que o nosso relacionamento foi namorar, noivar e casar em 11 meses. Nossa, foi muito rápido. Foi. E eu não casei sem estar grávida, grávida, tá? É assim que funciona, Nós geralmente. namoramos, Tá certo. noivamos e casamos em 11 meses. E aí, nessa época, eu era militar. Eu era sargento de infantaria, né, Bruno? Você de engenharia, né? Eu era de artilharia. Artilharia, né? E minha vida começou no 2º Batalhão de Polícia do Exército. Lá eu fui batedor, fazia segurança pra Fernando Henrique Cardoso e tal. E O nessa pessoal tá época... vendo o Kleber sentado, mas acho que ele tem 1,90 m. Na época Por aí. tinha 1,90 m, cabelo e 80 quilos. Agora eu tenho só 1,86 m, um cento e lá vai pouquinho sem cabelo. Então, a Sorridentes me fez muito bem, Grupo Salos. Então, assim, eu peguei... Nessa época eu já estava no CPUR, um pouco mais burocrata, né? Eu tava fazia análise de sistemas. E aí, um dia a Carla me chamou para ir no consultório. Um consultório... Era um só naquela época. Era uma clínica com 5 consultórios, mas era aquele clássico, em cima de uma padaria muito feio, limpo, né? Mas um lugar esquisito. E aí, o que acontece? Eu fazia análise de sistemas e trabalhava já numa burocracia, e eu comecei a ter aquela visão mais administrativa da coisa. Então, eu olhava aquelas fichas, eu achava aquele monte de papel uma bagunça. Eu queria arrumar. E a Carla era muito operacional, atendia pra Carla era caramba. clínica, operando o tempo inteiro. E aí eu queria arrumar. Aí tinha os cartões de crédito, que era aquele tempo, acho que vocês são mais jovens, nem lembra, que tinha um negócio assim, uma máquina que você tinha que preencher, o cliente assinar e você dar entrada no banco fisicamente, né? Perdia-se muito. E um dia eu descobri que o quanto ela perdia de dinheiro era muito mais do que o meu salário. Aí você falou, eita, aí tem jogo, então. Aí a Carla, eu apresentei os dados pra Carla. Você não tinha nem ideia disso? Não, porque o que acontece? Tava trabalhando, né, cara? Tava na atendendo. verdade, Bruno, assim, eu comprei esse consultório, eu fui trabalhar para um cara em cima de uma padaria. 6 meses depois eu comprei. E aí tudo que eu ganhava eu ia colocando no meu negócio.
Então eu fui comprando mais cadeiras, alugando mais salas e convidando colegas para virem trabalhar comigo. Só que nós tínhamos tanto cliente, que a gente atendia das 8 da manhã até 10, 11 horas da noite. Isso assim, de segunda a sexta, de sábado até as 8 da noite. Ninguém olhava. A gente não olhava quem tinha pago, quem não tinha pago. De um monte de gente tratava de Era um graça. consultório, não era uma empresa. Uhum, não era uma é. empresa. Não fechava nem caixa, coisa básica. Aí ele me mostrou, né? Isso eu tô falando há 20 e poucos anos atrás. Ele falou pra mim, ó, olha aqui. Esse mês... 90 e pouquinho. Já era plano real, né? Não, 2001, não, né? Ela formou em 95, Eu formei em isso era 2001. 2000. 2000. 20 anos. Isso, em 2000, ele pegou e falou pra mim, ó, olha o que você perdeu esse mês, né? Era em torno, eu me lembro na época, de uns R$4.600. O que era muito mais do que 4.600 Não, hoje. ele vale dizer. ganhava na época, acho que uns 1.700, dois pouco, não Era lembro. nessa faixa. Aí, eu falei assim, né? 3 vezes teu salário. Era. Não, e aí eu comecei assim, né, gente? Gente, eu não sou boa na cozinha, tá? A única coisa que eu sabia fazer quando eu comecei a namorar era estrogonofe. Um dia tinha estrogonofe de carne, outro dia de camarão, outro dia de frango. Tá ótimo. Fiz um estrogonofe, comprei um vinho e comecei assim, né? Quanto ganha um major? Ele, tanto. É um tenente-coronel, tanto. Um coronel. Quantos anos você vai demorar pra chegar a tanto? Aí eu fiz assim pra ele, larga a mão disso e faz odontologia. Gente Exatamente. do céu. Então esse é o poder da doutora Carla, né? Ela colocou uma pulga atrás da orelha. Eu falei, puxa vida, eu não vou largar, né? É, porque é o certo, né, também, Eu né? gostava, né? Era o certo e eu gostava do que eu fazia. Mas eu fazia análise de sistemas. Eu falei, pô, esse curso eu não tô gostando muito. Não, vamos fazer o seguinte, vou arrumar um curso noturno, eu largo a faculdade, que já estava terminando, e começo odontologia. Eu, meti o pé no curso e fui fazer odontologia. Tua cabeça era também começar a atender, então, não só a parte administrativa. A Carla falou que era cirurgia bucomaxilofacial, nem sabia o que era isso. E ela falou, você vai formar em É odontologia isso que você tem que fazer, ela falou. e fazer ortodontia, porque era a Dentista de especialidade, aparelho. que é colocar Ah, aparelho. tá. Então seria um casal de dentistas felizes para sempre, né? Um fazendo cirurgia e o outro na Arrumando cadeira do na hora. lado colocando o aparelho. E assim foi o plano. Quando foi já no meu segundo ano, a Carla ela trocou um imóvel que ela tinha comprado por um outro imóvel de esquina bonito e nós construímos o modelo que foi a célula máter da Sorridentes. Certo. 10 consultórios, aquela coisa mais linda do mundo. Nessa época, o nosso lazer era ir pro material de construção. De domingo. Então, eu era fortinho, né? Eu falo assim pros meus filhos, né? Vamos fazer um crossfit da vida real? Então, Boa. encher uma curriezinha com 10 sacos de cimento, eu já fiz isso. Subir escada, então, pô, são 50 quilos, pra você ver como é que era bem. E aí, a gente construiu tijolo por tijolo daquele Vocês negócio. botaram a mão na massa Não, construindo e mesmo. pra não... Com certeza. Não, a gente contratou, né, o Não, os pedreiro, mas pedreiros, assim... mas comprar mas material, pra cano, essas economizar, coisas. Era incrível, né? A gente ia economizar cada centavo. A gente é bom nisso, Carla. A gente É bom. sabe como é. A gente sabe como é. A gente passou por essa fase. Quando vinha o preço do frete, eu Ai, olhava não, pra a aquele gente- homem a forte, gente sarado, busca. barriga de tanquinho, eu dizia, você aguenta, né? Aí carregava E aí assim. dele de dizer que não, né? Meus Tá carros, certíssimo. o carro vinha parecia o carro do Flintstone, carro da quadrada, nem o carro aguentava. Mas foi uma época muito boa, né? Que a gente acabou ali recém-casados, Uhum. boa, né? Aí um ano depois veio o primeiro filho. Nossa, Eu tava foi fazendo rápido. faculdade. Tudo ao mesmo tempo. No segundo ano nasceu o meu segundo filho. Gente do Eles têm céu. um Então, ano, um mês e 7 dias de Tudo diferença. muito rápido. Jesus. E assim, quando a gente fala assim, planejar, o que vocês vão planejar? Vocês tinham 3 filhos então, 2 mais um Dois, negócio. não. Ah, é, 3. Exatamente. A gente pensava assim, né? A nossa visão. Não, vamos ter um filho, um entrando na faculdade e o outro saindo, né? Porque aí vai, olha só, o moleque não tinha nem nascido ainda. A gente acabou tendo os 2. E foi a melhor coisa que a gente fez, né? Então isso que a Carla falou. Quando você tem um alinhamento e o que vai fazer e você predispõe a fazer, você faz uma, você faz 10, você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, mas você entrega. E foi essa basicamente a nossa história empreendedora. Nós conseguimos montar um negócio, ter filhos, terminar a faculdade, começar assim. Quando eu me formei, ainda tinha aquela coisa, pô, vou fazer ortodontia. E comecei a fazer os preparatórios para fazer ortodontia.
Só que o negócio começou a ter movimento. A dar fruto. Toda vez que eu ia de branco pra faculdade, pra clínica, hoje eu vou ser dentista, vou auxiliar a Carla. Quebrava o compressor. Quem Aí você consertava o tinha que ser compressor? o administrativo. Meu pai tinha borracharia, eu falei, se eu sei mexer. Fui lá, pum, desmontava o compressor e tal, a clínica não parava. Então, o back-office sempre ficou mais ali comigo, né? Atrás dos os bastidores ali. Então, quebrava equipamento, você começou a mexer com um Você monte de sabe, coisa. Kleber, que a gente também foi assim, né? Sério? Na verdade, o Bruno era militar. Eu saí pra ser o A back-office gente dela. começou a empreender na internet. Eu comecei a empreender, daí comecei a dar um pouco mais certo. Aí, ele saiu do exército, logo que eu comecei a dar certo, pra ser o meu Você back-office. chegou Mas até que no final patente? das Foi até contas… capitão. Poxa, que legal. Olha só. E eu era Acho que primeiro tem- da minha turma de artilharia. Uau! Então, ia muita ser gente- ia muita comandar gente- daqui uns dias ia ser um ministro, O pô. pessoal olhava assim Já e foi falava, convidado, o Bruno né? vai ser… O Paulo Guedes falou pra eu trabalhar lá em Brasília, mas não quero não. Não, Deus o livre. Mas, Não. por exemplo, voltando aos Correios, você tem a Amazon entregando agora em um dia no interior da Amazônia. A Magazine Luiza tem a própria rede logística dela para entrega. Perfeito. Daqui a pouco o negócio Olha, esse perde cara valor. tá convocado, ele vem pra nossa equipe, tá certo? Ministro, muito obrigado pela participação. Você vem ajudar a gente, você tem que dar a sua cota. Pô. Você tem que dar a sua cota. Pô. Temos que ajudar. Tá aí, o convite foi feito, hein? Muita gente pensava, o Bruno vai ser general, Perini, né, que era o meu nome de guerra, vai ser general um dia. Só que eu já tinha juntado dinheiro, a Malu tava bombando na internet, não dava conta de fazer as coisas sozinha, e eu fui naturalmente assumindo a parte administrativa dela. Então eu saí do Até exército pra hoje ser ele ainda administrativo. assume. Puxa, Só que no coincidência, final hein? eu acabei virando também uma marca, né, no nosso portfólio. Lancei um curso e deu super certo, mas foi bem parecido com isso. Vocês estão casados há quanto tempo? A gente tá junto há 11 anos. 11 anos. Legal. Mais um ano, eu acho que um juiz benevolente me dá condicional. Tamo vendo. Acho que tem dois aprendizados bacanas aqui, né? O primeiro é que quando a gente sonha junto, as coisas são mais fáceis. Acho Com que certeza. você tem mais energia naquilo que você tá fazendo. A gente tem a mesa, histórias muito parecidas. E tem uma segunda coisa também, né? Que a gente vê que eles dois tinham salários fixos, Uhum. que é o sonho de muita gente, estabilidade. Porque muita gente não empreende porque não tem coragem de deixar o fixo, de deixar a Com segurança certeza. pra ter. Ó, eu tenho gente que diz assim pra mim, né? Você vê, meus filhos, eu quero até contar um episódio aqui. Eu guardei uma previdência privada pros meus filhos durante toda a infância deles, porque eu não sabia se eu ia poder pagar uma faculdade. Quando o meu primeiro filho fez 18 anos, né? Ele chama João Pedro, eu falei, filho, eu não preciso desse dinheiro para faculdade. Hoje ele faz finanças e economia em Boston. E eu quero te dar esse dinheiro para comprar um carro. Ele falou, um carro? Quero não. E aí, a mesma coisa pro Davi também. Meu segundo filho faz business em Utah. Os dois estudam nos Estados Unidos. Eles pegaram o dinheiro e foram arriscar. Acho O que eles são clientes da casa aqui, Eles são inclusive. clientes, eles pegaram o dinheiro, Muito bom. abriram uma conta na Rico, investiram e o ano passado o dinheiro deles rentabilizou 76%. Eu vou repetir, 76%. Ela é boa de número, hein? Ela tá boa. sempre com E essas assim, porcentagens na ponta da língua. E Ela eu é tô boa, quase, boa. eu tô quase tirando o meu assessor e dando pra Dando pra eles eles. administrarem o meu. Muito Então, bom. a gente também vem criando eles com esse É mindset, isso né? que eu Que ia nem falar. sempre o mais seguro e o mais fácil é o melhor pra nossa vida. Foi o Exatamente. exemplo. Eu e o Bruno, a gente vem de família de militares, né? Então eu falo pro Bruno, eu sou enterrada no chão, eu cresci com a estabilidade. Então pra mim, empreender foi muito mais difícil do que uma pessoa como vocês, que criou os filhos nessa mentalidade já, né? Vendo, olha, se tentar, às vezes dá errado, às vezes dá certo, e pode ser que você prospere mais. Porque é só empreendendo que a gente sabe que a gente alcança resultados inimagináveis, né? Que num salário normal, né? Num emprego tradicional, talvez não conseguisse. Achava que era impossível, foi lá e fez, né? Pois Exatamente. Exatamente, porque eu fico imaginando, quando vocês olham pra trás e lembram dessa primeira clínica, vocês se conheceram, daqui a pouco montou essa mais bonita, mas ainda era uma só. Quando que começou a expandir, ideia de franquia? Quando veio Bruno, isso? olha que legal, né? A gente tem muito orgulho de dizer que nós revolucionamos a odontologia no Brasil. Quando eu formei em 95, o que existia? Dentista para rico e dentista para pobre. A classe média, os ricos, tratavam em consultórios bonitos, né? Só que pagavam uma fortuna por um tratamento. E a classe C, D e E, em sobrelojas,
em clínicas contraindo muitas vezes hepatite, porque nem se esterilizava o material. E eu cresci, né, eu formei, quer dizer, com o propósito de que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Uma criança não pede para nascer. Ela não escolhe filho de quem ela vai ser e com que conta bancária ela vai vir. E eu comecei a fazer essa odontologia, usando material 3M de primeira linha, tudo que existia mais moderno. Nós fomos no banco, eu e o Kleber, pegamos 500 mil emprestado. Na época, esse 500 mil era um vale dinheiro um assim. milhão e meio, era um dinheiro dois era hoje. 2001. Foi Nossa. pra construir a clínica, Foi pra né? construir. Foi pra construir a Juros clínica. altíssimos naquela época. Juro, ainda. não. Só o tempo, na época, foi 30 anos pra pagar. Vambora, né? Vambora. Fomos lá, as pessoas diziam, vocês estão loucos? Estavam Pegar mesmo. 500 mil reais emprestado pra montar uma clínica na periferia de São Paulo? Aí uma pessoa disse assim Vocês pra tinham mim, feito conta de quanto precisava pra fechar? Fizemos um papelzinho, planejamento. um papelzinho assim no pão, assim. Vai dar, né? Né? Não. Não, tem um economista, eu não concordo tanto com a linha intelectual dele, mas ele tem uma frase muito interessante, que é o John Maynard Keynes. Ele falava que, à luz da fria razão, nenhum empreendedor faz negócio. Porque se você confiar apenas na razão, você fala, não vai dar certo. Ele falava do tal de animal spirit, né? O espírito animal do empreendedor, ele fala. O cara, ele imagina que vai dar mais certo do que o cálculo mostra que dá. E se ele não imaginar isso, ele nunca vai fazer nada. Porque é muito arriscado sempre. não, pensa, juros alto, pra gente ainda foi maior ainda porque nós não tínhamos garantia. E as pessoas diziam assim, vocês estão loucos? Eu dizia, mas quem disse que a classe C e D não gosta de coisa boa? Pelo contrário, eles valorizam o dinheiro mais do que qualquer outra pessoa. E nós fomos nos jardins, copiamos o que os ricos e milionários tinham e construímos a mesma estrutura. Inteirinha em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada. Nós trouxemos a inovação de recepção só para criança, para que as mães pudessem deixar os filhos e fazer o tratamento tranquilo. E tudo, né, que existia de mais moderno na odontologia, o negócio explodiu. Em 3 meses, triplicou o faturamento. Por quê? A classe C não quer nada de graça, nem a D, nem a E. Eles querem coisas boas por preço justo. Hoje, nós temos unidade numa Oscar Freire. São Paulo a gente tem 220 unidades. Temos numa Oscar Freire e temos dentro da favela de Paraisópolis. Resina Expandir. 3M é posto na favela de Paraisópolis e na 3M. Mas você pega, né? Voltando um pouquinho lá do começo lá, né? Esse modelo deu tão certo que os dentistas que trabalhavam lá, pô, uma infraestrutura, a gente impactou o cliente. O cliente tinha até receio de entrar. A gente tinha que colocar a pessoa, não, aqui é o consultório da doutora Carla. Ela Pode saiu entrar. de lá de cima da Saiu padaria e tá e aqui. Só estranhava. Ai, tinha medo, né? Tinha medo, É. porque ficou muito bom, ficou bom Aham. demais. Hoje, Chique no último. e aí, o que acontece? Os dentistas que trabalhavam dentro daquela clínica, eles começaram a desejar aquele modelo. Você deixa eu montar? Vamos montar uma, vamos montar. Vamos e aí, virar sócio. exato. E aí, o que aconteceu? A gente começou a montar. Só que eu falava o seguinte, ó, eu sofri demais com essa obra aí, eu não vou ficar carregando esse saco de cimento a vida toda. Você constrói, monta tudo, e o que você colocar em obra, eu coloco a mesma coisa em equipamentos e seremos sócios, beleza? Beleza, e compartilhamos do mesmo administrativo e da mesma marca que a gente já estava trabalhando. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, começou. O dentista trabalhava com a gente, tinha experiência com aquela estrutura, gostava, quero montar. Então começamos ali na Zona Leste, crescimento sem saber de nada, viu, Bruno? Uhum. Crescimento em Na cara e na espiral. coragem. Que depois que eu fiz cursos de franchise, eu Você falei, falou, pô, nossa. começamos do jeito certinho, né? Aham. Foi lá, espiral, Zona Leste. Aí o pessoal chegava, começava a falar assim, ó, vocês na Zona Sul, vocês não vão conseguir. Lá é diferente, tem uma clínica XPTO. Pumba, Zona Sul, arrebentou. Pumba, Zona Norte. Chegamos a ter 23 unidades. Próprias. Antes de Antes de ser franquia. Antes de entender o que era franchise. A gente tinha uma rede, compartilhava lá o back-office e tal, e vamos trabalhar. Essas nossas 23 lojas próprias, para as pessoas entenderem, faturavam em torno de 58 milhões. Nossa. Não era franquia, eram unidades próprias somente. Que ano que era isso? 2005. Era muito dinheiro. A gente chega a tinha arrepiei. 23 unidades com faturamento em torno de 58. Só que, aí o Kleber vai contando. Aí, na 23ª, nós tivemos um crescimento bastante exponencial na clínica e ficou aquilo ali. Aí nós descobrimos que o nosso sócio, na época, ele montou um negócio paralelo dentro da própria estrutura. Na hora que você falou, já... E aí foi algo, pô, a gente era novo, a gente não tinha 30 anos na época ainda. E o que aconteceu?
deu aquele trauma. Fomos final de semana sem dormir e tal. Fomos roubados, o que nós vamos fazer? Graças a Deus a gente entrou na justiça. O advogado, o juiz, tirou o sócio no outro dia. Eu falei, opa, tem Deu coisa certo. que deu certo, legal. Só que o trauma ficou grande. Porque as Seguraram um pessoas começaram a procurar a gente. Pô, vamos montar. Eu falei, não monto sociedade com mais ninguém. Ninguém. Aí uma pessoa chegou e falou o seguinte, se eu construir, se eu colocar os equipamentos, você deixa eu usar a marca? Aí Um diretor da Unilever. a gente Nossa. pensou... A ideia veio sempre de alguém querendo fazer, então. Um diretor da Bruno, Unilever veio atrás da gente, ela é a nossa primeira franqueada na rede. E ele disse isso pro Kleber. Ele e um cara que também era diretor no Pão de Açúcar. As filhas eram dentistas e almejavam e queriam a nossa placa. Aí esses diretores, um do Pão de Açúcar e o da Unilever, procuraram a gente com essa fala pro Kleber. Aí eu sempre falo, gente, é assim, se você não tiver com o radar ligado, você não pode ser um percebe, né, a empreendedor. oportunidade. Porque o empreendedor, ele tá o tempo inteiro com o radar ligado, tá ali, ó. Cada palavra ele pega, ele escuta, é meio que sistemático. Ele pega, opa, isso aqui Total. combina com isso e tal, dá Não, pra fazer isso. E É até aí, a analogia que a Carla usou do cavalo, né? O cavalo tá passando, alguns passando, montam, tá outros selado. deixam passar. Eu gosto de eu gosto de mitologia grega, que tem um deus da mitologia grega chamado Kairos, que ele é associado ao tempo, mas não o tempo em si, é o tempo da coisa oportuna. E você vai olhar Kairos, a imagem dele, ele é um jovem que tem só uma franja, assim, de cabelo, uma mecha. Ou seja, eu falo que a oportunidade, ela é cabeluda, no exército falam isso, né? É cabeluda na frente e lisa atrás. Ou você pega quando ele aparece, porque depois que passou, já não tem mais nada onde pegar. Já era, já perdeu. show. E aí, a gente falou, porra, vamos ver isso. É franquia isso. Fui no Google, busquei lá os Que nomes. franquia, tipo Ou essa. franquia, especialistas de franquia e tal. Liguei pros caras, eu falei, ó, tem uma rede e tal. Aí eu aprendi que precisava formatar, precisava ter um modelo, precisava ter circular de oferta. E aí, o negócio tava tão bom, a procura, que não deu tempo de eu formatar o negócio de franquia. Eu fui fazer curso e tal, aquela coisa, tudo ao mesmo tempo. Tudo Montando ao mesmo clínica e tal. E aí, em janeiro de 2006, nós fomos para um congresso de odontologia, porque eu tinha ido um ano anterior, eu tinha, na época, 3 concorrentes, eu vi um cara lá vendendo franquia, eu falei, não, ano que vem eu tô aqui. Comprei 50 metros quadrados dentro do congresso, e a agenda da Zona Leste é barulhenta, tá? E aí, contratei a Sheila Carvalho, na época, legal. E aí, o que aconteceu? É legal até hoje, tá? É ótimo, Sheila eu sou Carvalho. muito fã, Mas na época Mas ela era muito mais famosa. Não, eu tô digo, zoando. na época do axé, aquela Sim, coisa sim. toda lá. E aí, o que acontece? Nós vendemos neste evento mais de 60 franquias. Nem eu sabia que era tão 60 vendedor franquias? assim. Eu era o Na diretor. primeira Já começou na vez que você- atacada, então. já. No primeiro. A gente não tinha formatado, a gente começou a gente vender precisou vender licença como de uso de licença, marca. A gente precisou vender como licença de marca, porque as pessoas queriam. Só que aí a gente colocou uma coisa importante no contrato, né? Que ele estava ciente Que a gente estava que o formatando. sistema de A franquia gente estava sempre sendo quis formatado do e lado que ele ia certo. ter que trocar de contrato. Ele ia ter que Certo. sair do modelo de licença. E até para as pessoas entenderem, licença de uso de marca, na minha visão, é uma franquia enrustida. Né? E, na verdade, nada mais é Existe do que uma uma lei, né? O franquia franchise brasileiro, desestruturada, ele é tá? regulamentado Seria por uma isso. lei. Nossa, mas o que eu achei muito interessante, as pessoas queriam virar sócias de vocês, usar a marca de vocês, porque vocês atendiam com muita qualidade. Do Sim. contrário, elas não iam querer. A marca sozinha, isolada, não diz muita coisa. Agora, se as pessoas procuram a marca de vocês como referência de qualidade, isso diz. Não foi um desafio manter essa qualidade com tanta gente entrando nesse crescimento tão rápido? Olha, Bruno, é Eu um acho que desafio diário. Qualidade, né? Eu acho que qualidade, antes de você complementar aí, de falar, tinha qualidade, tinha a figura do empreendedor. Eu acho que a gente não pode tirar o nosso mérito ali naquela época da nossa liderança, né? Porque a saúde não tem essa veia empreendedora. Não só a saúde, as formações muito técnicas, né? E aí a gente acabou... O médico, o dentista, ele tá lá pra atender, né? Mesmo a gente sendo dentista, e aí vem aquela experiência lá de trás da Carla ser vendedora, eu lá filho de borracheiro e tal, que a gente viu algum modelo ali, fez uma grande diferença. Os empreendedores trazendo um pouco de gestão. Uma vez eu eu não lembro quem, mas assim, eu não preciso ser médico para ser dono do hospital.
Então aquilo ficou marcado e a gente tem isso, né? A gente falava, ó, para você ser dono de uma clínica, você vai ter que ser mais empresário do que dentista. Com Vocês certeza. já vendiam pra não dentista Então, nessa época? isso foi uma coisa bacana. Quando nós viramos franquia em 2007, a gente acreditava que para ser Venderam as franquias em 2006 e como viraram licença, pra e aí- franquia 2007. Exatamente. Em Muito 2006 a gente começou como licença de uso de marca. Em 2007 o Kleber terminou a formatação do sistema de franquia e aí nós migramos a rede que já existia do modelo de licença para franquia e daí para frente passamos a vender só como franquia. Aí licença deixou de existir. E aí a gente achava que para ser um franqueado nosso na Sorridentes, o cara tinha que ser dentista. Aí olhem o que aconteceu. Uma moça me procurou e fez assim pra mim. Doutor, eu queria ter uma Sorridentes. Falei, você é dentista? Ela falou, não, eu tenho buffet de criança. Falei, não vendo. Ela falou, não, doutora, não faz isso comigo não, eu não quero mais buffet. Não quero trabalhar até tarde, não quero trabalhar de final de semana. Quando eu poderia estar me divertindo com a minha família, eu não tenho um final de semana de folga. Buffet é final de semana, né? Exatamente. Aí ela falou isso pra mim, ela falou, olha, me dá uma chance, me vende uma unidade e eu vou te provar que eu sou boa e se eu der certo, você deixa eu comprar mais. Conversei com o cara, falou, o que a gente tem a perder? A Se ela bicha não já der certo- queria várias também. Isso. Ela já começou Hoje já ela assim. ela chama Rose Paiva, ela é administradora de empresa, ela tem 15 unidades hoje em funcionamento. Só que aí, eu falei pro Kleber, o que a gente pode perder? Se não der certo, a gente compra a clínica dela. Deu muito certo. Porque como ela era administradora e os nossos franqueados eram dentistas, ela tinha muito foco na gestão. E as clínicas dela passaram a ter um lucro maior do que os outros franqueados tinham. Aí foi, né? Aí depois, olha que interessante. O Leonardo Torlone, filho da Cristiane Torlone, atriz, e do Denis Carvalho da Globo. O Leonardo, a família estava com muito dinheiro, contrataram uma consultoria para ver onde eles deveriam investir. Os consultores indicaram a Sorridentes. Foi a mesma história. O Leonardo me procurou e eu falei, mas pera lá, gente, eu vou vender uma franquia para um economista que não vai operar a loja, porque ele é sócio, ele é investidor, tá? Como é que vai Ia ser botar um isso? terceiro na gestão ainda. Isso. Exato. Aí eu falei, meu Deus, isso não sei não se vai dar certo. E aí ele começou com a primeira loja, ele começou com a primeira unidade, ele investiu e trouxe, né, sócio gestor, Operador, né? operador, ele tem operadores embaixo dele. Hoje ele tem 30 Sorridentes e 25 Jolês. É um cara muito ativo na gestão, Nossa mas ele colocou Nossa. um time de operadores. E ele seguiu mais o caminho do pai, né? Ele é diretor lá na Globo, mas de back-office, né? De criação, dessas coisas. Então a gente passou a entender que para uma pessoa ter uma franquia, necessariamente ela não precisa ser um dentista ou um médico. Um negócio, né? Na verdade é um negócio. Ela exato. precisa, né, se dedicar e fazer gestão. Se identificar com o negócio, respeitar o modelo de negócio, o propósito do negócio. E, ô Bruno, Entregando uma isso. coisa que você perguntou, desculpa, Kleber, até te interrompi, interessante foi, qual é o desafio de manter o padrão de qualidade, tá? Sim. O que a gente faz exaustivamente? Desenha processos. Então a gente foi processualizando a empresa inteira. Por quê? Hoje eu tenho unidade em São Paulo, eu tenho unidade em Marabá. Se eu considerar as 3 marcas, eu tenho unidade em 23 estados. Nós temos 6 milhões de clientes. Nós fazemos 400 mil Nossa atendimentos mês. E a gente teve que investir muito dinheiro em tecnologia. Impressionante. Hoje a gente tem sistema que rastreia, por exemplo. Imagine que vocês vão lá na unidade da Oscar Freire fazer um tratamento. E vocês viram e dizem, fui transferido, vou mudar para, né, pra Fortaleza. A gente consegue, né, todo o seu histórico em tempo real no sistema. Tudo. O que você tratou, com quem você tratou, que dia você tratou. E os nossos sistemas, eles não olham só as fichas clínicas e o prontuário do paciente. Eles também são geradores de BIs. Então, os nossos franqueados conseguem fazer gestão por indicadores e não em achômetros ou olhômetros, como a gente diz. BI, para quem não sabe da compra da gente, é Business Intelligence. Ou seja, eles conseguem os dados todos. Eu acho que isso é fantástico no sistema de franquia pelo seguinte, por exemplo, o McDonald's, que é uma das mais conhecidas do mundo, né? Você sabe que você pode ir no McDonald's aqui no Brasil ou nos Estados Unidos
ou na Argentina, e você vai ver mais ou menos a mesma estrutura, os mesmos produtos, o mesmo processo de montagem. Então isso é a franquia, passar esse modelo, e vocês criaram vários parâmetros, modelaram tudo para que o franqueado pudesse pegar aquilo e mesmo sem ser dentista, operar a franquia com sucesso. Tanto que você falou aí de gente que tem 30, 15... Não, e olha que interessante, né? Muita gente pergunta assim pra mim, eu tô querendo montar um negócio, não sei qual é o meu público. Nós, quando construímos, a gente não sabia que o franqueado, né, poderia ser... Hoje eu tenho franqueados engenheiros, advogados, né, administradores, a gente não tinha esse conhecimento, a gente aprendeu. E a outra coisa também que a gente aprendeu é que não existe esse negócio de rico e pobre. O que existe é gente que gosta de coisa cara e gente que gosta de coisa boa por preço justo. Hoje, 37% do meu público, minha marca foi criada na periferia de São Paulo, com foco na classe C e D. Hoje, 37% do meu público é A. Eu tenho 2 unidades no Morumbi. Eu tenho unidade na Oscar Freire. Aí você diz assim, como é que pode, né? Você ter uma unidade dentro da favela e na Oscar Freire. O que acontece é o seguinte, quem é que trata comigo? Quem é esse A que trata comigo? Eu brinco e falo que é o rico emergente. Ele sabe quanto custou. É nós. Ele sabe quanto custou cada centavo preço que ele justo ganhou. Que eu gosto. Esses povos que ficam ganhando dinheiro em cima de mim, gosto não. É este rico que trata comigo, né? Que ele gosta de coisa boa. Mas ele sabe o preço do dinheiro. Exato, né? Pegando um pouco o gancho do McDonald's, voltando um pouquinho, é assim, o McDonald's é um baita case. E o que a gente fala também na questão da franquia? Eu associo muito a receita de bolo, né? Você tá ali no mercado, foi lá na seção de bolos, tem lá Dona Benta, Sol, tem todas as marcas ali. Se você pegar qualquer embalagem daquela, tem lá, bata 2 ovos, tanto de farinha, fermento e tal. Quem segue a receita vai dar um bolo. Quem colocar um pouco mais de amor, bater um pouco mais em alguns ingredientes de qualidade melhor, o bolo vai subir mais. É o bolo da minha mãe, amor, que ela faz com a massa errada lá e... E aí se tem gente que começa a economizar. Pô, 2 ovos, não, 1,5. Não, botar 1 de codorna aqui, pronto. Então, o resultado vai ser diferente, mas a receita tá ali. E o que eu falo muito também, né? Hoje em dia todo mundo fala de tempo, né? O bem mais precioso é tempo. A franquia é isso. Você tendo uma marca, você tendo os porquês que eu falei, né? Marca, know-how, suporte, até a sustentabilidade, isso para o empresário, para o investidor que acredita nas nossas marcas e se identifica com ela, ele vai ganhar muito tempo. Nós temos franqueados. Agora que a gente tá ficando velho também, mas os caras com 35 anos, os caras já estão morando em Panambi, apartamentão de 400 metros quadrados. E quanto tempo um profissional liberal ele demoraria para ser uma referência? Kleber quis dizer que nós temos franqueados ricos, temos. Sim. Muitos franqueados que ficaram ricos, né? Porque tem gente do mundo inteiro, às vezes a pessoa não sabe, é verdade. Mas o que eu queria saber com vocês também é um ponto. Eu enxergo algumas mudanças, né? Por exemplo, vocês no início não vendiam franquia para quem não era dentista e começaram a vender. E hoje, vocês têm negócios ainda muito baseados na parte de odontologia, mas tem, por exemplo, o Olhar Certo, que é oftalmológico. Isso. Tem a Geolaser, que é a parte de depilação. Quando que abriu a cabeça de vocês também para isso? Não precisamos ficar só nessa área. Esse negócio da Geolaser, acho que eu vou rapidinho. É assim, como o nosso sistema ficou, né? A Sorridentes, ela ficou comprovadamente de qualidade, começaram a surgir várias oportunidades no mercado de comprar outras marcas. Então, por exemplo, surgiu uma oportunidade de comprar uma lavanderia. A lavanderia é serviço, vocês são serviço, vamos entrar junto nesse negócio de lavanderia? Eu falei, pô, eu não consigo ver uma roupa, né? O serviço é de quem? Não bateu o santo. Aí depois surgiu uma oportunidade de restaurante de comida saudável. Vocês são saúde, comida saudável é saúde, toca um negócio de restaurante, pô, negócio, logística, tudo não muito diferente. Né? Não fez sentido. Aí veio a Geolaser. A Geolaser, ela surgiu... Foi antes do Olhar Certo a Geolaser? Não. Foi a história da Geolaser é muito bacana. Por quê? A Giovanna Antonelli, a atriz Giovanna Antonelli, e aí nós vamos voltar, né, num assunto interessante agora nessa história, que é a questão de gestão. A Giovanna Antonelli montou a Geolaser com um casal de médicos. Só que ela se dedicando à vida de atriz e o casal de médicos se dedicando à profissão de médicos. A empresa existia há 5 anos e patinava. Não saía de 13 lojas. Você lembra que ano que era isso? Porque a Giovanna Antonelli... 2018.
A Giovanna é muito famosa. Tava no auge, Sim. eu acho. Não, 2018 foi quando a gente adquiriu ela. Então você coloca 5 pra Não, trás, né? ela tinha desde 2013. Mas que nós… Aí, o que aconteceu? Nós Quer dizer, contratamos… a empresa tinha uma das garotas propaganda mais famosas do Brasil e ficava patinando. Não, patinando, eu comentei com você que a gente não fecha a unidade, né? Nós fechamos aí ao longo da nossa história unidades assim, por exemplo, eu tinha uma clínica na Faria Lima, foi construir o metrô, o lugar foi desapropriado, a gente precisou fechar. Né? A gente nunca fechou a unidade Era um ótimo por… lugar, inclusive. Exatamente, por lugar de falência, essas coisas nunca, mas já tivemos que deslocar a clínica de endereço como um problema, como eu disse agora. Em 2018, nós contratamos a atriz Giovanna Antonelli para ser garota propaganda da Sorridentes. Hoje a garota propaganda da Sorridentes é a Ivete Sangalo e a Giovanna é da Jolês. Pouco famosa também, a Ivete. Maravilhosa. Maravilhoso. E aí, o que aconteceu? A Giovanna, né, comentou comigo sobre o negócio e o sócio dela me procurou perguntando para mim se eu tinha interesse em comprar a empresa. E aí eu fiz uma única pergunta para ele, por que ele queria vender? E aí eu vi, né, existia há 5 anos, eles não saíam de 13 lojas, chegaram a 21, Era franquia? já era. Já era. Tinham fechado já 7. A rede ia mal. E aí, ele me ofereceu a empresa, eu conversei com o Kleber, nos interessou. E a ideia era comprar a empresa inteira, né? E aí, a Giovanna falou pra mim, olha, eu gostaria de ficar com você. Eu não quero sair. É boba nem nada, né? Olhou pra história. Pá, peraí que eu vou, isso daí vai dar certo E, agora. gente, a Giovanna é aquilo que a gente vê na TV, ligada no 220, dinâmica, né? Ela ama marketing. E ela falou, não, eu não quero sair. Então, o marido dela também era só, saiu o marido e os outros 2 sócios, só permaneceu ela. Ela ficou, a gente concordou. E aí, o que a gente fez? Em 2018, as pessoas diziam, cara, eu quero uma Jolês. Eu dizia, para, que aqui ninguém tá vendendo nada. Nós só estamos organizando a casa. Pra vocês terem uma ideia, a Jolaser tinha 1 funcionário. 1. Aí aquele porquê do Faz suporte. tudo. Como que você dá suporte para uma marca, para uma rede funcionário. com 13 com 1 funcionário? Não dá, né? E ó, Não. e o detalhe, lembra que eu falei que a gente começou sem saber em espiral? A Geolaser tinha uma no Rio, uma no Tocantins, outra Muito no Sul, distante. outra em Tudo. Brasília. Tudo espalhado. Tudo espalhado. E é diferente, e um né? único cidadão para tomar conta. E o Bruno falou uma coisa aqui importante, né? Tem muito empreendedor que acha que é só uma marca contratar uma cara bonita e conhecida e famosa que todos os problemas dele tá resolvido. Eu já conheço o McDonald's que fechou as portas. Isso é a Aquele prova M lá de é que isso- poderoso. Exatamente, isso é a prova de que isso não existe, né? A prova é a Jolaser existia há 5 anos e indo mal a ponto de fechar. E aí nós começamos a pôr gestão, começamos a construir time. Fomos lá, trouxemos um cara que era do Boticário e aí a gente montou um time de 32 pessoas. Pegamos um colaborador e transformamos um time de 32, um time robusto. Até brinquei com a Giovanna, né? A gente já tinha boa parte desse time do back-office, a gente compartilhou. Entendi. Né? Isso. Então, a Geolaser não tinha marketing, nós temos um diretor de marketing, ela agregou isso daí, só trouxemos mesmo de fora de operações. Vocês pegaram o pelotão que tinha lá dentro, Exato. né? Pra Já- nomenclatura militar já sabia ali. fazer acontecer o Sorridente e negócio levaram pra todo lá. e colocou pra lá. Exatamente. E olha que informação, né, importante do que aconteceu com a gente. Para quem tá pensando em entrar no mundo de franquias, uma franqueadora séria, que não engana franqueado e que entrega know-how de verdade, ela dá prejuízo até 50 lojas. Pelo menos. A conta não fecha. Por quê? O que você gasta para dar suporte, você não consegue fechar a conta com o que você recebe de royalties. Na Sorridentes, a gente colocou dinheiro até abrir a 58. O dia que abriu a 58, nós paramos de pôr dinheiro. É por isso, então, que tem tanta franquia ruim, né? Porque o pessoal Exatamente. quer tirar o dinheiro desde sempre, obviamente. Não, e do que a gente vivia? Quando a gente montou a Sorridentes virou franquia, a gente não vivia da franqueadora. A gente vivia das 23 lojas próprias. E aí o que aconteceu? Começamos a Vocês estruturar puderam a abrir Jolaser. mão do presente Isso. pensando no futuro. Com certeza, nós pegávamos o lucro limpinho das clínicas e punha, Bruno, nas lojas próprias, na franqueadora. Né? A gente deixava de levar para casa, viajar pelo mundo, trocar de carro. O que a gente fazia? Investia na franqueadora.
Então, quando eu virei sócia da Giovana, eu brinquei com ela e falei assim, agora nós vamos brincar de empreendedor gente grande. Se prepara pra meter a mão no bolso. Ela disse, Muito como é bom. que é? Falei, vai ter que pôr dinheiro. Você imagina, a atriz tá acostumada a receber dinheiro, né? Falei, agora nós vamos brincar de ser gente grande, nós vamos empreender pra Você valer. não quis ficar no negócio, O agora trem vai vai pagar. dar prejuízo, segura que vai sangrar. E aí, começou. Gente botando dinheiro no negócio, né? E eu explicando pra ela, ó, agora nós estamos investindo nisso, tantos mil em tecnologia. E a gente foi. Em 2019, nós terminamos de organizar o negócio, abrimos pra expansão, aí explodiu. Olha, pra explodir bastou 2 coisas. 2 franqueados meus da Sorridentes compraram 2 Geolaser. O primeiro montou a primeira unidade com uma despesa de 25. Ele faturou 120, já levou 50 mil pra casa no mês. Aí o negócio virou um rastilho de pólvora dentro da minha rede Sorridentes. Nossa. O pessoal mandou no grupo de WhatsApp. Pega que é bom, né? Pega. Exatamente. Aí todo mundo que tem uma sorridente tem uma começou. geolaser. Não, aí a gente começou a crescer com os franqueados da Sorridentes. Aí vieram muitas indicações. Aí a gente começou também, como eu comentei, né? O setor de saúde e bem-estar é privilegiado. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho... Não, vocês vão dizer, não, isso não é possível. Eu tenho 3 franqueadores que são donos de outras marcas que viraram meus franqueados na Isso não pandemia. é possível, cara. Viraram meus franqueados Muito na bom. pandemia. Olha que interessante. Né? Uma delas eu comentei aqui, que é a Sônia Hess, que fundou a Dudalina. A Sônia hoje é minha franqueada Sócia. Geolaser, né, com 10 lojas. E vocês continuam tendo lojas também. Sim, eu tô abrindo, neste momento, eu tô com 40 Geolasers em obra Nossa. própria. Nós temos as 2 Nós vertentes. Ela também só acreditamos. trabalha. Ela Nós também só acreditamos. trabalha. Atacado. É só em atacado que eles Eu trabalham, falo amor. que é o seguinte, né? Que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, já que é pra fazer, vão enfiar o pé na jaca. Mas esse enfiar o pé na jaca me custou, tá? Em 2009 eu isso que eu ia quebrei. perguntar, isso que eu ia perguntar. Durante toda essa jornada que as pessoas estão acompanhando aqui, foi extremamente vencedora. Eu sei, né, que vocês passaram por perrengues aí, por momentos muito difíceis, onde acreditaram que as coisas dariam errado. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa parte. Perrengues, Bruno, nós quebramos. Perrengue é quando eu devia e o meu salário pagava a dívida do mês. Perrengue era quando eu devia, se eu vendesse o meu carro, eu pagava tudo. Uma conta chegou assim, se eu vendesse tudo e o meu corpo não pagava nada, entendeu? Aí fica complicado. perrengue. Foi um eufemismo, né? Nossa Mas contem Senhora. como foi esse episódio. Então, foi assim. Viramos franquia em 2007, estávamos bombando, a rede ganhando dinheiro, os franqueados indo super bem. Bate um fundo de investimento na nossa porta. Esse fundo bate e diz, olha, eu quero comprar uma parte da empresa de vocês. Vendeu aquele sonho. Vendeu um sonho lindo pra gente, mostrou um business plan. Eu disse, rapaz, é aqui que eu vou ficar rica mesmo. Virei pro Kleber e disse assim, Kleber, isso aí que ele tá propondo pra gente, a gente mesmo faz. Pra que nós vamos vender uma parte da empresa? Então bora. Aí o Kleber Bora fazer. falou, né? Ele topa, vem junto. Falei, vamos construir. Construímos 40 lojas próprias. Só que nós tínhamos um histórico com fornecedores de 15 anos, que a gente comprava as coisas e ia pagando. E fomos no banco para Existia pegar... uma linha de crédito no mercado na época, chamada Proger. É uma linha do governo. Então tava tudo sincronizado. O fornecedor fazia, o banco pagava, a gente montava a clínica, a clínica performava, pagava e a coisa engrenou maravilhosamente bem. Só No que papel. no papel. Não, Não. no sonho, na cabeça. Não, e tava no funcionando. Tava funcionando? De repente, lembra da Marolinha? Sim, 2008. Marolinha Crise. chegou e Marolinha, entre aspas, foi bem a baita de uma crise. no coração. O que aconteceu? Essa linha de crédito, ela tem um diferencial. Você dá como garantia os próprios equipamentos. Ou seja, você pega o dinheiro, paga o fornecedor te entrega o equipamento fica como E garantia. tinha uma carência de 6 meses para Isso. pagar, então tava Pra suave. começar a pagar. Tava Só que, suave. como o fornecedor confiava muito na gente, eles foram entregar os equipamentos na frente e ficaram lá, né? Que nem periquito com a boca aberta esperando o cheque do banco chegar. Só que aí o que aconteceu? Dia 27 de novembro de 2009, o banco me liga e diz, eu não tenho uma boa notícia para te dar. Eu disse, qual? A linha de crédito foi deslocada. O governo
deslocou ela para a saúde e nós não temos mais o dinheiro que o banco ia te emprestar. Eu disse, como é que é? E aí eu falei, ok, o senhor não tem o Progero, o senhor tem qual? Ele disse, nenhuma. Porque as outras Nem ofereceram a mais alta. Ofereceram, nós temos outras que a senhora precisa ter lastro para dar como garantia. E não os equipamentos. Vamos lá, pessoal, sabe o que é lastro? Carro, casa, Muitas é lastro casas. de verdade. Aí tá bom, fomos no segundo banco. Fazenda, né? Fazenda. Isso. Tudo aquilo que você não precisa, né? Fomos no segundo banco, né? O banco, o que a senhora tem pra dar como garantia? No terceiro. Aí um dia eu falei assim pra um cara no banco, falei, rapaz, olha só, vocês estão me pedindo 150% de garantia real. Se eu devo 23 milhões, vocês estão me pedindo aí, não sei fazer conta, o homem das contas aqui é vocês, mas deve dar um torno de uns 30. Se eu tivesse 30 milhões Você em acha que eu tava fazendas pedindo? em casa, eu que ia emprestar dinheiro pra vocês. E aí, gente, eu tenho... 30 milhões não dá pra pagar com a casa, com o carro, dá. né? Tava Não. lascado E eu nessa falei pro época. Kleber, lascou-se. Eu falei, como é que nós vamos fazer? E aí, gente, aí o bicho pegou. Porque a minha grande preocupação era não dever pras pessoas. E aí, dentro de casa, eu não dormia à noite, andava de um lugar pro outro, de um lugar pro outro. Uma madrugada eu fui lá. Inclusive, essa cena tá no nosso filme, que vai ser lançado agora. Nossa, que Cutuquei chique. o Kleber e fiz assim. Kleber, ele, o que foi? Falei, já tive uma ideia. Quem vai interpretar a Carla é Giovanna Antonelli. Kleber é o Murilo Benício. Não, quem interpreta é a Antônia Moraes, filha da Glória Pires, e o Kleber, É o Sidney Sampaio. Sidney Sampaio. Olha, rapaz, Muito vocês estão lindo. muito chiques. Não, vamos ficar. E aí, o que aconteceu, né? Peguei, aí falou, qual é a ideia? Falei, vamos vender a empresa. A gente deve a empresa, paga todo mundo. Falou, ó, eu tô com saúde, você com saúde, os moleques estão aí firme e forte. A gente vende a empresa, paga todo mundo e começa do zero, sem nenhum problema. Caramba, então veja. Jesus. Por ter contado com essa linha do governo, quase vocês perderam tudo que tinham feito até então. Tudo. Eu sempre falo pro pessoal que me segue, quem tem dívida fica frágil, porque precisa que as coisas deem certo, né? Isso. Vocês precisavam só que aquilo que foi previamente combinado acontecesse, mas de repente o combinado mudou. E essa tua fala é sábia, verdadeira e quem te ouve tem que seguir. Porque nós pagamos um preço muito caro por isso. E vocês venderam a E empresa combinados Não. mudam, né? Aí, mesmo? Exato. vendemos, olha o que eu não... Gente, não, não a tava gente brincando. tava na famosa bacia das almas, né? Eu tô Então a chocada. gente tava ali. A gente Esperando valia... um milagre, né? Na espera de um milagre. A Vira gente filme, tema de valia na filme. época, pelo valuation lá que o fundo tinha feito, que queria comprar a gente valia tipo uns 48, 50 milhões. Aí, o que aconteceu? Só que aí o Kleber falou assim pra mim, né? Meu marido é mais pé no chão. Como ele disse, eu vou na frente fazendo os buracos, ele vai tampando atrás. E aí ele pegou e falou pra mim, Carla, ninguém vende uma empresa em uma semana. E o mês de dezembro? Falei, já sei, vamos vender a casa. Ele disse, como é que é? Pra pagar pessoal, 13º, essas Isso. coisas. Exato. Eu falei, ó, Jesus a gente amado, precisa tá passar vendendo o mês de tudo. dezembro. Falei, já sei, ó, você vai pro escritório que eu vou vender a casa hoje. Em um dia? Em um A dia. bicha é vendedora. Isso eu não Saí de duvido. casa e comecei a ir nas imobiliárias no Tatuapé. Fui numa, não deu certo, fui na segunda e pedi pra falar com o dono. Uma imobiliária mais chique. Eu vendi a casa em 2 horas, o apartamento. Meu apartamento valia R$1 milhão, eu vendi por 800 mil e coloquei o dinheiro na empresa pra garantir o salário das pessoas dos funcionários. Batemos na porta do concorrente. O concorrente falou, claro que eu fico com a empresa a troco da dívida. Falei, tudo bem, a gente Ele entrega. queria comprar um negócio de 50 milhões por 23. Ele ia jeito que pagar tá. os 23, né? E aí o que aconteceu? Contratamos um advogado e começamos a fazer o contrato de compra e venda. Terminando o mês de dezembro, na última semana, num domingo vai eu e o Kleber imagino o sorriso do concorrente. Assim. amando, né? E aí a gente ia recomeçar, sentar o bumbum no mocho e voltar a atender como dentista e recomeçar, né? E o que é melhor, gente, aqui tem uma coisa bacana e vocês, né? Aqui o podcast fala, os sócios. O Kleber nunca virou pra mim e disse, a culpa é sua, foi você quem fez isso, agora você vai se virar. Não, ele disse, estamos junto. Né? Se isso for o melhor, a gente vai recomeçar, sem dever nada pra ninguém. Então ele falou, né, a gente acerta e erra, graças a Deus a gente mais acertou do que errou, e estamos juntos. Essa foi a fala dele pra mim. E aí a gente pegou, né, estamos negociando, a gente vai em dezembro
num evento na Avenida Brasil, numa noite, a gente ganha uma viagem para Nova York, com tudo pago. O dia da ida e da volta e 4 dias lá. Ok. Do nada, sorte no azar, né? Bom, a gente já vamos tava... botar, né, em escala. Eu acho que não é tanta sorte assim. Não, mas a gente já tava ferrado mesmo. Eu falei, pô, o que é um... Vamos ficar ferrado em Nova York, né? Vamos descansar. E a gente não conhecia Nova York. E a gente ganhou essa viagem de graça. E outra coisa, não foi só a casa que a gente vendeu, não. A gente vendeu o carro também. A gente tinha 2 Palhos, vendemos um, ficamos com um. O Palio deu, o Palio pagou o quê, né? Perto da dívida, né? Perto dos Exatamente. 23 milhões. Não, mas olha que interessante, vocês já tinham construído um império multimilionário e tinham 2 Palhos. Exatamente. A gente só. nunca Porque gostou durante de os 7 carro. primeiros anos da nossa vida, A gente não Muito bom. ostentava. Vocês não- foram muito pé no chão, erraram só nessa parte de ter contado De com ter esse o palio? crédito. Não, no palio não. De ter contado com esse crédito do ótimo. governo. você sabe que ontem eu ouvi uma fala do Thiago, né, que eu amo. Amigo Thiago, querido, que eu sigo e que a fala dele, né, é sempre muito inteligente, muito propositiva, que ele falou, né? Você vê às vezes gente andando de carros bilionários E não tem nada. e não tem nada. Essa fala dele ontem pra mim foi, era gente, né? A gente andava de palio e tínhamos um puta patrimônio. Que a gente acreditava que o nosso negócio nos daria muitas casas e muitos carros, não? Até hoje a gente não tem carro. É Vocês mesmo? saberem. A Muito gente legal. aluga hoje em dia, né? É, meus meninos também Vou não comprar têm. em breve, que eu tô precisando, inclusive. E aí, o que aconteceu? A gente pronto pra entregar a empresa, então vamos pra Nova York, né? De gracinha, já vendemos o palio, vendemos a casa. E aí, gente, quando a gente vendeu o apartamento, eu pedi uma coisa pra pessoa. Se eu poderia ficar até eles venderem. Como a imobiliária falou pra mim que ia demorar uns 3 meses pra vender, eu acreditei nisso. Vendeu em 1 semana. Nós tivemos que mudar para um apartamento alugado, 53 metros quadrados, e nós fomos morar nas caixas. E já tinha as crianças, né? E não, Já. e olha a cena que aconteceu. Meus meninos amavam morar naquele condomínio. E meu menino começou a chorar e dizer, mãe, eu não quero mudar daqui. E aí tem até essa cena no filme onde eu me ajoelho e fico na altura deles e digo pra eles, nós erramos, nós precisamos pagar as pessoas e um dia a gente compra uma nova casa. E juntamos tudo, encaixotamos tudo e moramos nas caixas. E porque o que cabia num de 200 não cabia num de 53, ficou tudo empilhadinho. Tá bom, começou janeiro, negócio andando. Foram pra Nova York e voltaram. Não, o negócio, a viagem para Nova York era no final do mês. Estou lá no escritório, né? Recebo uma placa de prata do Palácio dos Bandeirantes, me convidando para concorrer a um prêmio. Aí a assessora de imprensa me liga, faltando 1 semana pro prêmio, e diz, e aí, doutora, tudo certo pro evento no Palácio? Falei, vou não. Ai, não vou. Falei, minha amiga, eu vou para Nova York, ganhei uma viagem de graça. Você quer que eu vou no Palácio, concorrer a um prêmio e deixar a viagem que eu ganhei, que é a única coisa que eu ganhei? Ela fez, não, a senhora não tá entendendo. Eram 1.100 candidatos e a senhora está entre as 3 finalistas. Eu acho que a senhora deveria ir. Você nem sabia que tava concorrendo. Não. E aí eu virei pro Kleber, eu olhei bem pra ele e falei, e aí o que eu faço? Ele fez pra mim? Não me mete nisso, não. Mas eu li o ofício, porque veio uma placa de prata, uma placa, né? E veio o ofício, daí eu falei, ó, eu acho legal esse evento. Vai ter, vai estar a Luiz Helena, vai ter o Henrique Meirelles, vai estar o governador. Tá cheio de gente importante lá, né? E acho que é legal você ir, pronto. Aí a gente decidiu lá que eu iria pra Nova York. Que ia perder mesmo? Ela ia, né? Uns dias depois, se desse, tal. E aí ela falou, ó, se eu for lá nesse evento e eu não ganhar nada, né? Tava junto de um diretor, eu falei, ó, aguenta que você vai ouvir. Nisso eu cheguei em Nova York, na Quinta Avenida, A soltinho. gente sabe bem como é essa história. sozinho, né? Essas histórias se repetem sempre. E eu parecia um cachorro quando sai da coleira, sabe? Eu corri umas 3 vezes assim na Quinta Avenida sozinho. Eu já tava ferrado, tirava né? Deixa eu foto no aproveitar centro. esse momento aqui. Tirava foto no Central Park e mandava pra mim. Eu dizia, e se eu não levar esse prêmio? E aí eu fui pro evento, chegou no palácio, tinha umas 1.100 pessoas, uma mesa de jurados, né, mega famosa, Luísa Trajano do Magazine Luiza, Viviane Sena, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin. O Marcos E aí- Bolonha, né? O Bolonha da TAM. E aí começou a premiação. E eu não fui premiada quando eles foram premiando as classificações.
as categorias. Aí eu falei, lascou, se tô vendendo a empresa, dando a empresa, vendi o carro, vendi a casa, ganhei a viagem, perdi a viagem. E aí o Bolonha sobe no palco e diz, olha, por unanimidade dos jurados, a jovem liderança do país é Carla Sarni. Aí eu subi, fiquei extremamente emocionada, chorava de soluçar, eu não consegui nem fazer o discurso. Quando eu desci, a Luísa Trajano do Magazine Luiza saiu de trás da mesa dos jurados e veio falar comigo. Os jurados vieram me cumprimentar e ela me deu um abraço super gostoso, pegou um cartão da bolsa, me entregou e disse assim, amei a sua história. Que linda a empresa que você construiu, que impacto social você tá fazendo no nosso país. Ela falou pra mim, vai almoçar comigo no Magazine? Toma aqui um cheque de 23 milhões. Vai almoçar lá no Magazine comigo, né? Me ajeitei tudo, coloquei a melhor beca na segunda-feira e fui almoçar com a Luísa no Magazine. Tô lá almoçando com a Luísa no Magazine. No final da nossa conversa, eu falei, Luísa, eu tô vendendo a empresa. Ela fez, por quê? Aí eu contei a história. Falei, porque infelizmente o nosso país, né, o que ele sabe é emprestar dinheiro para rico. Pois eu tenho até uma cena para contar disso, que é muito engraçada, que aconteceu em Harvard. E aí eu falei para ela, eu não tenho a garantia que os bancos querem. Eu não quero dever para as pessoas, então eu vou entregar a empresa. Ela fez 2 perguntas para mim. Você quer vender a empresa? Eu disse, claro que não. Eu dediquei minha vida a esta empresa. E ela falou para mim, o que você precisa para não vender? Eu preciso que um banco acredite em mim e me empreste o dinheiro. Ela falou, peraí que eu vou te ajudar. Ela meteu a mão no telefone, ligou para um presidente de um banco e disse, eu estou com uma amiga com um problema e eu gostaria que vocês ajudassem ela para não vender a empresa. Ainda bem que esse filme tá saindo, pelo amor de Deus. 2 dias depois, aparece uns engravatados lá no meu escritório. E eles, o que a senhora precisa? Eu, de 22 milhões, porque eu já paguei com a venda do meu E apartamento. quais são as garantias que você tem para oferecer para nós? La garantia sou eu. Muito bom. Tem o Pitoco, meu cachorro. Aí, o banco emprestou com uma taxa de juros boa. Quer pra dizer, o pagar em seu 5 anjo anos. da guarda foi a Foi. É a fada madrinha. fada madrinha. Mas uma coisa eu Gente, prometi pra Luísa Luísa Helena naquela Trajano. mesa. Que nunca o banco ligaria pra ela pra dizer que ela tinha posto o banco numa furada. A Luísa não foi minha Avalista, fiadora, né? minha avalista. Ela nunca pagou nenhuma parcela pra mim. E aí, gente, tem uma coisa muito legal, que é assim. É você acordar com o carnezão pra pagar. Todo dia 1º eu tinha uma parcela de 800 mil pra pagar pro banco. E eu fiz naquela tabela saque que foi diminuindo. Eu terminei pagando 500 e poucos mil. Então, é pouca coisa. sabe a marolinha Só que era que ela 5 falou? anos para pagar, nós pagamos em Pra você 3. não foi marolinha, foi um tsunami que quase Exatamente. acabou com a empresa. E eu falava assim na empresa, hein? Eu não quero ouvir falar em crise. Se eu ouvir falar que em crise, eu mando embora. Vocês tiram o crise, bote o CRI, vamos tirar esse S. E aí, assim, cada vez que a gente pagava uma parcela, a gente comemorava. Cada parcela paga era uma comemoração. E durante todos os anos que a gente pagou a parcela, nós economizamos em viagens, nós não saímos para jantar. Tudo porque o que aconteceu? Tudo que a gente ganhava, a gente antecipava o empréstimo. De trás para frente. Pra pagar E a menos gente- juros, menos né? juros. E a gente, cada centavo, a gente botava o dinheirinho no banco, ligava pro gerente e dizia, abate mais 30 mil, abate mais 20 mil. Que nem conta galinha mesmo. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu o dinheiro em 3 anos. Muito bom. E aí nós voltamos a crescer e voltamos sem a o peso investir. do endividamento, né? Então vocês acabaram de pagar isso em 2011, mais ou menos. Não, o que Estamos aconteceu? livres. A gente Dá pra ter um palio de novo. A gente tinha o dinheiro já na conta, né? E a gente precisou segurar as últimas 12 parcelas porque tinha uma penalidade no contrato se a gente quitasse com muito tempo de antecipação. E aí a gente terminou de pagar mais ou menos por volta de 2013. Foi em 2009 que a gente fez, 2012, 13. E aí o que aconteceu? Nós começamos a fazer as coisas de forma diferente, se planejar mais. Aí a nossa... Isso que eu ia perguntar. Esse foi o maior erro da jornada, digamos assim. Porque Foi. quase acabou com ela, né? Foi. E disso vieram vários aprendizados. Quais foram os principais? Por mais troncho que seja o seu planejamento, ele precisa existir. Eu brinco e falo, né? O pessoal até dá risada que não conte com o ovo no cu da galinha antes dela botar, porque a gente deveria primeiro ter buscado dinheiro para depois sair construindo. Então a gente antecipou os fatos, né? E o cronograma das coisas, sabe?
na euforia de abrir, às vezes é eu melhor. falo muito da diferença de velocidade e pressa, né? Eles E às tiveram vezes, pressa nisso, às né? vezes o Isso. empreendedor na gana de todas as cartas e de todas as oportunidades que aparecem na mesa, você tem pressa de querer pegar todas. E aí você, às vezes, comete um erro que pode acabar com tudo. Então, é importante ter velocidade, mas não esquecendo que planejar é importante. Começar a desenhar processo. Nós somos uma franquia, você não tem como não fazer uma expansão bem alicerçada, porque senão você começa a encher a mão de areia com os dedos abertos. Começa a vazar demais. E aí é onde o bicho pega. Não, eu acho incrível. Vocês tiveram muitos acertos, né? Acertaram várias vezes assim. E um erro poderia ter sido fatal. Um erro poderia ter acabado com Não, tudo. e teria sido, se eu não tivesse ido naquele prêmio, né? Eu falo que toda escolha exige uma renúncia. Eu renunciei a uma viagem de graça para ir concorrer a um prêmio. Se eu não tivesse ido, eu teria acabado. Porque nenhum banco ia emprestar 22, 23 milhões pra gente no aval, porque foi no aval. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. E um dos preços que a gente pagou também foi na família. Né? Os meus filhos contam isso no filme. A gente saía de casa, eles estavam dormindo, a gente voltava para casa, eles estavam dormindo. Nós precisamos fazer serviço de 10, a gente não podia contratar gente. A gente chegava no escritório 7 horas da manhã e saía 1 hora da madrugada. A gente tinha que dar conta do serviço. O franqueado não tinha nada a ver com isso. A gente tinha que entregar com maestria. Aí no segundo ano a parcela diminuiu. Aí já apareceu uma folguinha. Depois no terceiro diminuiu mais ainda. E assim nós fomos caminhando. E aí depois que a gente terminou de pagar, a gente começou a olhar novos negócios. E voltamos a crescer e a empreender. Tem um conceito na economia chamado preferência temporal. Que ele fala o seguinte, né? Nós como seres humanos somos imediatistas por natureza. Você pega uma criança, por exemplo, é extremamente imediatista. A vida da criança é pular de uma necessidade imediata para outra. Tá com fome, chora, alguém dá comida, se cagou, chora, alguém vai lá e limpa, né? Quer brincar, chora, alguém bota pra brincar. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vê que a recompensa ela tá no longo prazo. A gente começa a abrir mão do hoje pensando no futuro. E as pessoas bem-sucedidas geralmente têm essas taxas de preferência temporal mais baixas. Elas pensam menos no hoje e muito mais no futuro. Vocês pensaram muito lá na frente várias vezes. Pô, vocês tinham um patrimônio grande, tinham 2 palhos. Vocês estavam sempre investindo na empresa. Aí você ganhou essa viagem pra Nova York, apareceu um prêmio que era incerto. E mesmo que ganhasse o prêmio, quem ia garantir que alguma coisa ia mudar disso? Mas você falou, não, vou encarar, vamos ver o que vai acontecer, né? Vocês fizeram isso como um casal. Gente, a história de vocês é fantástica. Surreal. E tem uma coisa, né, também bacana, que assim, além da gente, né, ter investido tudo que a gente ganhava, a gente sempre acreditou muito no nosso negócio. E às vezes a gente vê pessoas querendo empreender, mas ele não está disposto a abrir mão de nada, né? Ele quer empreender, ele quer ter sucesso, mas ele não quer fazer escolhas. Eu falo que a gente pode ter tudo na vida que a gente quiser, mas uma coisa de cada vez. Então você vai construindo. Então a gente sempre teve mesmo essa visão, que a gente vai semeando, 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 e um dia essa colheita vai vir. E está vindo, né? Tá aí, estamos colhendo e continuamos semeando. Muito Colhe bom. com uma mão, planta com a outra, né? Muito. Mas eu queria fazer uma última pergunta pra vocês. Quais são os próximos passos? Vocês pensam, por exemplo, em um IPO? Alguma coisa assim? Estamos trabalhando para isso já. Olha aí, gente, quem tá interessado em virar sócio aí não quer pegar uma eu já franquia, porque às quero. vezes é um investimento maior. Poxa, muito bacana. Muito bom. Muito Olha, obrigada só por ter agradecer, vindo. gente, a presença de vocês. Espero que todos os clientes de vocês, né, invistam aí no nosso negócio quando nós abrirmos o IPO, que todo mundo venha com a gente. Olha, Pô, que bacana. depois dessa história, acho que Acho poucos muito não vão difícil o pessoal não acreditar. ficar impressionado. É verdade. Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Esse é um dos episódios, já gravamos, 20 até agora. Foi um dos que eu mais gostei, sinceramente. Muito legal. A história de vocês é inspiradora. Espero que o pessoal tenha pegado vários insights aqui, ensinamentos. E como que as pessoas encontram vocês para poder conhecer mais, aprender mais sobre as empresas de vocês, talvez virar um franqueado? Quais são os canais de contato? Olha, nós temos, cada marca, né, tem um campo lá, tanto para trabalhar com a gente, como para ser um franqueado, que seja um franqueado, e ele preenche o cadastro, e aí ele recebe um material para ele conhecer um pouco mais sobre os nossos negócios. Eu e o Kleber também estamos bem atuantes nas redes sociais. O meu Instagram é DRA de doutor abreviado, carla.sarne. O meu é @Kleber Soares.
Não, Kleber Sorridentes. Isso. Kleber Kleber Sorridentes. com C, com... Kleber com C. Com C. Sorridentes, Ah, tá legal. lá. O cabelo é o mesmo, né? Também tô no LinkedIn, quem quiser, né? Sabemos que um convidado é um cara que tem muito dinheiro quando ele tem o LinkedIn. É, o LinkedIn é Pessoal, especial. nunca passaram o Então, LinkedIn aqui, primeira Achei vez. chique. Achei chique. Gente, muito obrigada por ter vindo. A gente Prazer. adorou conhecer a história de vocês. Agora eu tô esperando o filme, porque eu quero ver. E o IPO, porque eu quero investir, não é mesmo? E pra vocês que estão assistindo e gostaram, deem o like se você estiver no YouTube. A gente tem episódios novos todas as quintas-feiras no Spotify e nas outras plataformas de áudio. Às 6 da manhã, pra vocês já fazerem o cardio do dia ouvindo a gente. E também no YouTube, meio-dia, com estreia. A gente sempre tá lá interagindo, conversando com vocês. E se inscreva no canal se você não é inscrito. E também vou aproveitar para falar... vocês me acham no Malu Perini, né? Eu não falei, Exato, Instagram, Malu Perini. @maluperini. Meu Instagram, @Bruna_Perini. Canal Você Mais Rico, vídeos segundas e quartas. E aqui no podcast Os Sócios. Inclusive, temos uma novidade para fechar aqui o podcast, tinha que é a esquecido. questão dos cortes do podcast. Muita gente perguntava pra gente se podia fazer corte. E, gente, pode, os cortes estão liberados, mas só peço que as pessoas tenham bom senso para não pegar, por exemplo, uma fala da Carla, editar toda e transformar em uma outra coisa. Né? Aí, se isso acontecer, a gente vai ter que falar com o YouTube para remover o corte. É até uma frase que é atribuída a vários franceses diferentes, Talleyrand, Voltaire, né? Alguns falam que foi do cardeal Richelieu, que ele falava que dê-me um punhado de linhas escritas pelo mais honesto dos homens e encontrarei um motivo para enforcá-lo. Então, se editar, às vezes vira um outro bicho. Só tenham esse cuidado. E, fazendo um corte do podcast, pedimos também a gentileza de colocar o link do episódio completo na descrição. É o mínimo, né? É o mínimo. Consideramos isso, né, uma maneira educada aí de retribuir o nosso trabalho. Mas, gente, muito obrigado. Valeu. Espero que tenham gostado. Muito. E desejo muito mais sucesso pra vocês do que já tiveram até agora. Gostamos muito, quero agradecer a todos os primos, né? Pelo acolhimento aqui, a todos vocês. E que vocês continuem aí trazendo esse legado, né? Financeiro para toda a população, porque eu falo que hoje muito mais importante do que a gente ter conhecimento é a gente pôr em prática. Então a gente tem que pegar tudo isso que vocês ensinam e colocar em prática diariamente. E é isso que a gente faz. Show. Muito obrigada, Valeu. gente. Até a próxima. É isso, gente. Tchau, tchau. Beijos.